busca e apreensão autorizados pelo Supremo Tribunal Federal, nos estados de São Paulo e no Distrito Federal. As investigações da PF, deflagrada no fim de abril, revelou um amplo esquema de fraudes e desvios de dinheiro de aposentadorias e pensões do INSS. E o Careca seria o lobista apontado pela PF como o facilitador do esquema. Em um outro ponto, a PF afirma que associações e entidades que oferecem serviços a aposentados cadastravam pessoas sem autorização, com assinaturas falsas, justamente para descontar mensalidades dos benefícios pagos pelo INSS. A operação apura os crimes de impedimento ou embaraço de investigação de organização criminosa, dilapidação e ocultação de patrimônio, além da possível obstrução da investigação por parte de alguns investigados. O Careca já foi levado para a superintendência da PF, que fica aqui no Distrito Federal. Os agentes também fizeram buscas na casa dele, já que, segundo as investigações, ele transferiu quase 10 milhões de reais para pessoas relacionadas a servidores do INSS. Já Camissotti foi preso em São Paulo e é apontado como sócio oculto de uma entidade e se beneficiou aí dessas fraudes da Previdência. Além disso, os agentes também estão na casa e no escritório do advogado Nelson Williams, que fica na cidade de São Paulo. E é claro que a gente segue acompanhando tudo e trazendo aqui para os nossos ouvintes. Eu volto com vocês. Valeu, Gabriel. Obrigado. Essa operação desde o início da manhã e teve muita gente da CPI, do comando da CPI, comemorando que as prisões foram oriundas de pedidos feitos a partir da CPI. Claro que a CPI vai desbravar, e esse é o objetivo, né? Desbravar cenários dos mais diversos, com os objetivos específicos de cada um, né? Dentro dessa comissão. Mas o fato é que mexeu com gente que tem sido citada desde o primeiro momento, né? Desse caso, né, Zaidan? Desde o início. Não há dúvida. Será ótimo se a CPI, apesar dos embates políticos são inevitáveis, a tentativa de a oposição atingir o governo tentar atingir a oposição, tudo isso é inevitável. É o jogo, o parlamento é isso, não há de se estranhar. Mas o assunto é muito importante e muito sério, muito sério. Foi um roubo descarado, e roubando aposentados e pensionistas. Então é fundamental que, mesmo com esse jogo político inevitável, que o parlamento consiga descobrir coisas, né? Consiga ir além das investigações do Ministério Público e da Polícia Federal. Ronald, fala, Manuel. É aniversário do Geraldo, André. Ah, sim, é verdade. Aniversário moleque. de quem? 90 anos do Vandré. Geraldo Ô, Vandré. Geraldo Vandré. Anos. Pô, se soubesse, tinha separado uma música aqui do Vandré. Não separei, mas vou pra nas músicas do Vandré. Boa lembrança, Manuel. Valeu. Zaidan, Manuel, um abração pra vocês. Abraço, Ronald. Ótimas férias. Descanse bastante. Vamos Obrigado. nos falando aí. Claro, outra. lógico. E aproveite. Obrigado. Você merece. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. E
Hoje é com B de bola, B de Bandeirantes e B de Brasil. Zil. Olá, um grande e forte abraço para você ligado na Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando nesta sexta-feira, #sextou, com esporte em debate para você, dia 12 de setembro de 2025. Vamos juntos até às 19h30, com muito esporte, muita informação para você, claro, tendo como prioridade a preparação dos times de Campinas para mais uma rodada. E que rodada importante, hein? A segunda rodada do quadrangular final e decisivo do Campeonato Brasileiro da Série C. Amanhã tem o Bugrão em campo, jogo difícil contra o Timbu, no Estádio dos Aflitos, contra o Náutico às 5 da tarde. E no domingo, 7 da noite, tem a Macaca encarando o Brusque, jogando no estádio Moisés Lucarelli. Aliás, Moisés Lucarelli, o majestoso, que hoje completa 77 anos. São 17h mais 3 minutos em Campinas, você ligado no FM em 85,7. Pelos aplicativos, tem o aplicativo da Rádio Bandeirantes de Campinas, você que ainda não tem, tenha o esporte, o futebol, a Rádio Bandeirantes na palma da sua mão. Também, através dos demais aplicativos, tem o Band Play, tem Band Rádios, tem muita coisa, muitos aplicativos disponíveis para você acompanhar a programação da Rádio Bandeirantes. E é claro, estamos também no YouTube, com imagens aqui da nossa equipe, do nosso estúdio, o estúdio digital, o estúdio moderno da Rádio Bandeirantes de Campinas, um dos estúdios mais modernos do Brasil. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A live já foi iniciada, no qual você pode participar e interagir conosco. Ah, e um detalhe, hein? Hoje tem prêmios no YouTube. Já eu trago mais detalhes para você, então se liga no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito sol, muito calor em Campinas e em toda a região, de acordo com o CEPAGRE da Unicamp, nesse momento 25,6 graus. E hoje um esporte em debate diferente, porque daqui a pouquinho vamos direto para a KS Tubos, uma das parceiras do esporte da Rádio Bandeirantes, a KS Tubos, que está localizada aqui na nossa região. E já direto da KS Tubos, o Carlos Batista, juntamente com Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, o Tigrão, o Fera da Opinião, chegam direto da KS Tubos, tá bom? Então daqui a pouquinho. Vamos com as pautas do programa de hoje, começando, claro, com o Fala Galera. Para os bugrinos, você considera o Náutico favorito para a partida de amanhã contra o Guarani ou não existe favoritismo? Participe conosco, é 971021493, é 971021493, mensagens de áudio, mensagens de texto, e também você pode participar através do YouTube, na nossa arquibancada virtual, no nosso chat ao vivo. E para os pontebretanos, nesta sexta-feira, o estádio Moisés Lucarelli completa 77 anos de história. Qual o seu momento mais marcante no estádio? Eu repito, hoje o Majestoso completa 77 anos. Para quem está no YouTube, tem a frase, tem a pergunta para você. Qual o seu momento mais marcante do Majestoso? É 971021493. Estes são os temas propostos pela nossa produção no Fala Galera, mas é claro que você pode trazer outros temas relevantes do futebol de Campinas, por exemplo, seu palpite, amanhã o Guarani vence, amanhã o Guarani vai golear, no domingo a Ponte vence, segue na liderança, enfim, você participa e interage conosco. Com os trabalhos técnicos de Elton Grimaldi na máquina do som, com Lucas Pessoa de patrocinador novo no YouTube da Rádio Bandeirantes, levando todas as imagens, fazendo os cortes para você ligado no YouTube. Eles estão conosco e são integrantes do departamento técnico que é comandado pelo Gil Kleber. Já Pedro Piscinato com as últimas informações da Macaca. Breno Beretta com as últimas informações do Guarani, além da opinião de Carlos Henrique, o bate pesado. Também, como eu disse, do Batistão direto da KS Tubos, ao lado do Tigrão, e também Edu Pinheiro atualizando tudo para você em Dia com a Bola e a ficha técnica do jogo. Aliás, o Em Dia com a Bola é recheado, afinal de contas, o Campeonato Brasileiro está de volta neste fim de semana, o Brasileirão da Série A. Vamos com as pautas do programa de hoje. Buscando a primeira vitória no quadrangular final, o Guarani encara o Náutico amanhã, 17 horas, nos Aflitos, com transmissão na tela da Band e aqui na Rádio Bandeirantes.
Elenco alviverde chegou ontem a Recife e está hospedado no CT do Retrô, ali na Grande Recife, onde fica concentrado até amanhã antes do duelo. Para este confronto, o técnico Matheus Costa não poderá contar com Cicinho. O jogador sentiu uma lesão ainda no primeiro tempo no derby e é desfalque confirmado. Lucas Justin assume a titularidade na lateral direita. Outras mudanças por opções técnicas também devem acontecer. David Braz pode ganhar a vaga de Alan Santos, que não está 100% fisicamente. Outra possibilidade é a saída de Cauã Jesus e a mudança do esquema tático, tirando um atacante e colocando mais o meia. O Guarani não vence o Náutico em Recife há 36 anos, desde 1989. Porém, foram apenas 8 confrontos, com 6 vitórias do Timbu e mais 2 empates. E daqui a pouco, você também vai acompanhar uma entrevista exclusiva com L dos Anjos. O treinador do Náutico conversou com o repórter Breno Beretta. E o destaque do portal Carlos Batista, o destaque do Guarani. Relembre times que perderam na estreia do quadrangular e subiram na Série C. Quer saber mais? www.carlosbatista.com.br. Faltas da Macaca. Buscando a segunda vitória consecutiva no quadrangular, a Ponte recebe o Brusque no estádio Moisés Lucarelli neste domingo, 19 horas. Sem nenhum desfalque, a tendência é que Marcelo Fernandes repita a escalação utilizada no derby 211. Jogadores que não ficaram à disposição do comandante alvinegro no clássico seguem entregues ao departamento médico. Rodrigo Souza, Sérgio Rafael, o Serjão e Serginho serão reavaliados no início da próxima semana para saber se terão condições de retornarem aos gramados. A expectativa da diretoria pontepretana é de mais de 10 mil torcedores neste domingo. Com ingressos à venda nas bilheterias, torcedor com a camisa da Macaca paga meia entrada para todos os setores. Palco da partida deste domingo, o estádio Moisés Lucarelli completa hoje 77 anos. E o destaque da Ponte no portal Carlos Batista é sobre Toró. Toró pede pés no chão e foco para enfrentar o Brusque. Toró que vive uma fase iluminada. Notícias do dia. Os comentaristas vão escolher um tema para comentar. Tema número 1. 3 jogadores do Londrina denunciaram uma tentativa de manipulação de resultados na partida diante do Maringá, válida pela terceira rodada da Série C. De acordo com o relato dos atletas ao clube, empresários teriam oferecido dinheiro aos jogadores para receberem cartão amarelo naquela ocasião. Segundo Londrina, nenhum dos jogadores que levaram cartão na partida está envolvido no caso. A GAECO fez uma operação na manhã desta sexta-feira e cumpriu mandados de busca contra 2 empresários em Salvador e também em Santa Catarina. Tema número 2. Ao ser eliminado nos pênaltis para o Vasco na noite de ontem no Newton Santos, o Botafogo, atual campeão da Libertadores e do Brasileirão, deu adeus à Copa do Brasil e à 6ª competição que disputou neste ano. O torneio era considerado pela diretoria alvinegra a última esperança de taça na temporada, mesmo que o time ainda esteja entre os primeiros colocados do Brasileirão. A distância, porém, para o líder Flamengo é de 12 pontos. Tema número 3. Contratado no início do ano por 12 não, né? Se fosse 12 até seria razoavelmente bom, mas é 32 milhões de reais. Tassiano está em baixa no Santos e não entra em campo desde o dia 19 de julho, quando o Santos perdeu para o Mirassol fora de casa pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem espaço, o meia não foi relacionado para o jogo contra o Fluminense na estreia de Vojvoda pelo Peixe na última rodada do Brasileirão. No total, o camisa 16 ficou fora das últimas 7 partidas da equipe alvinegra na temporada. São estes, portanto, os temas do Esporte em Debate de hoje, sexta-feira. E, é claro, para finalizar o programa, tenho na lata onde o apresentador, que no caso é este que vos fala, Leandro Bolles, com 2 L's e S no Instagram, vai perguntar e os comentaristas não poderão titubear e terão que responder na lata.
O destaque de Pedro Piscinato, e é Piscinato, hein? Atenção para o sobrenome, ou PP, Pedrinho, Pedrão. Fala, PP, um grande e forte abraço para você, boa tarde. Fala, Leandro Bolles, um grande abraço para você, um grande abraço pro amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial, meu comentário inicial da Ponte Preta. Domingo, o Macaca tem mais um jogo importante, super decisivo. Vale lembrar que o técnico Marcelo Fernandes está invicto a 4 jogos e, é claro, vai em busca da sua 5ª vitória consecutiva. E no Guarani, o destaque inicial do lado bugrino, o Guarani encerrou hoje a preparação lá no CT do Retrô e amanhã enfrenta o Náutico 5 horas da tarde nos aflitos. Boles. Boa, tá aí o destaque do PP aqui no Esporte em Debate. Vamos ao destaque agora de Breno Beretta. O Band Beretta também está na área e agora chega com o seu destaque. Fala, Breno Beretta, um grande e forte abraço para você, boa tarde. Oi, Leandro Bolles, grande abraço para você também, um abraço especial para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Meus destaques do mercado da bola, o Wolfsburg da Alemanha anunciou a contratação do meia Christian Eriksen, ele que tem 33 anos, estava livre no mercado desde quando ele deixou o Manchester United e o contrato com o Wolfsburg da Alemanha vai até o meio de 2027, um jogador muito experiente, jogador rodado, né? E o Vitória acertou a contratação do atacante Kiki Saveiro. Ele tem passagem pela base do Barcelona, é equatoriano, tem 26 anos de idade e estava livre no mercado depois que ele passou pelo futebol grego, Boles. Beleza, tá aí o destaque de Breno Beretta. Aliás, o Eriksen, no qual ele citou, né, um jogador que teve um problema durante uma partida de futebol. Muitos diziam que ele não conseguiria voltar a jogar e olha aí, segue firme e forte sendo negociado. Olha, é o seguinte, hoje aqui no Esporte em Debate, quem participa pelo YouTube pode ganhar prêmios. Serão 4 ingressos para o Termas de São Pedro, que é sensacional, hein? Mais rádio portátil da Rádio Bandeirantes com a faixa estendida. E para participar, entre agora na transmissão do YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, preencha o formulário que está fixado nos comentários, ou ainda a outra opção é você acessar o site radiobandeirantescampinas.com.br. Você vai até promoções, preenche o formulário e boa sorte! Lembrando que vamos divulgar o ganhador no final do programa. Um ganhador que vai receber 4 ingressos, vai com a família. É um combo de 4 ingressos para um ganhador, mais rádio portátil da Rádio Bandeirantes. Lembrando que se você não tiver como buscar o prêmio, então não participe. Deixe evidentemente para outra pessoa participar, pois a retirada é obrigatória da pessoa sorteada. A retirada tem que ocorrer no dia 17 de setembro. Então participe conosco pelo YouTube da Rádio Bandeirantes e também pelo site Rádio Bandeirantes Campinas. E é o seguinte, hein? Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Compre de quem é especialista em hidráulica. KS Tubos, empresa que faz acontecer. Há mais de 7 anos, sendo sucesso no mercado, com sede na cidade de Paulínia, mas com atendimento para toda a região metropolitana de Campinas. Tem ainda todos os setores de atendimento. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Uma ampla variedade de produtos. Tem tubos, conexões e válvulas de PVC, aço, carbono, inox e cobre. Linha completa para combate a incêndio. Materiais para instalação de gás, água quente, água fria e esgoto. Além de caixas d'água, cisternas e tanques. Completa infraestrutura de materiais para a rede pública e privada. Ligue KS Tubos, 19 é o código de área, 3833-8900. Eu repito, 19 é o código de área, 3833-8900. Visite a KS Tubos na Avenida Prefeito José Luzano Araújo, 1168. KS Tubos, parceira das melhores marcas do mercado. Acesse kstubos.com.br e confira mais. Aliás, já vamos para KS Tubos. Lá está o Batistão com o Tigrão, lá com os trabalhos técnicos de Gilberto Suf pela ponta esquerda, claro, também mais um integrante do timaço de Gil Kleber.
Vamos com as primeiras participações aqui conosco, Maurício do Taquaral. Vou torcer muito, mas infelizmente entendo que o Náutico é amplamente favorito. O Guarani está jogando, em minha opinião, o pior futebol do grupo e já será lucro se perdermos por pouca diferença de gols amanhã e não passarmos mais uma vergonha. Mas é futebol. Vamos torcer, quem sabe? Abraços. É isso, Maurício. Tem que acreditar sempre. Eu acho que o Guarani, acima de tudo, gostaria também da opinião do PP e do Breno Beretta, que estão aqui conosco. Fez uma excelente parte final. Isso credenciou o Guarani para chegar a esta segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Segunda e decisiva fase. Evidentemente que fez um jogo muito abaixo do esperado no derby. Foi derrotado. Mas não vejo o Náutico assim tão amplamente favorito. Mas evidentemente que é a opinião do Maurício do Taquaral. E amanhã tem tudo para ser um jogo bastante equilibrado. E aí, Pepe, o que você acha? Qual a sua opinião sobre o assunto, sobre o tema? Eu concordo com você, Bolis. Eu acho que desde a chegada do Matheus Costa, o Guarani melhorou muito o futebol. Eu acho que a troca foi acertada pela diretoria. Eu acho que o derby foi realmente um jogo à parte ali. Acho que talvez os jogadores tenham sentido o peso do clássico, talvez a própria pressão da torcida. Eu acho que o derby ali para o Guarani foi um ponto fora da curva. Acredito que tenham sentido um pouco a pressão do derby, mas acredito que amanhã será um grande jogo, Bolis. É isso aí. Para você, Breno Beretta, sua expectativa concorda com o ouvinte ou não? Eu concordo em partes, Bolis, até porque se a gente for fazer um recorte dessa fase final da Série C, o Guarani, no último jogo contra o Tombense, já foi muito mal. Começou a partida bem, terminou mal e quase perdeu o jogo. Vale destacar, quase ficou sem a vaga. Depois, já fez mais um jogo ruim diante da Ponte. Foi pior do que o jogo contra o Tombense. Por isso que acendeu o sinal de alerta. É claro, pode ser um jogo totalmente diferente, vai depender da postura do Guarani. Esses jogadores já jogaram muito mais anteriormente, por exemplo, como contra o Confiança. Agora, tudo vai depender da postura do time e também do time que o Matheus vai escalar amanhã, Bolis. É isso, amanhã 5 da tarde na tela da Band e também na Rádio Bandeirantes. Já vamos para KS Tubos. Antes, deixa eu só registrar aqui a participação do Edson Magri de Souzas. Ô Bolis, para mim a maior lembrança no nosso lindo majestoso foi o título do primeiro turno de 81 do Campeonato Paulista da Ponte em cima do nosso rival Guarani, 3-2. Valeu, Edson, tá registrado. Vamos a KS Tubos, lá está o nosso comandante Carlos Batista na área. Vem chegando com o seu destaque, o destaque inicial dentro do Esporte em Debate. Fala, Batistão, um grande abraço para você, boa tarde. Alô, Bolis. Opa, deixa comigo. Abraço para você, abraço para um amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Estou aqui na KS Tubos, na Avenida José Lozano Araújo, 1168, Jardim dos Ipês, na cidade de Paulínia. Hoje acontece aqui um evento muito especial, é a festa de aniversário de 8 anos da KS Tubos. E ao mesmo tempo, a KS Tubos está homenageando também o instalador hidráulico. No dia 27 de setembro é o dia do encanador e instalador hidráulico. Hoje é dia 12, né? Então, aproveitando o evento de aniversário, a KS também antecipa aquilo que vai ser no dia 27 de setembro, hoje homenageando o instalador hidráulico e o encanador. Esse profissional que é reconhecido pela importância para a instalação e manutenção das redes de água e esgoto e que são essenciais para o bem-estar social e para a entrega de água potável e saneamento básico à população. Então merece todo o nosso respeito e a Rádio Bandeirantes está marcando presença aqui na KS Tubos neste evento. Durante o programa nós vamos conversar inclusive com pessoas, né, que vão comparecer por aqui, notadamente o Kleber, que é o proprietário, ele que comanda a KS Tubos, parceiro comercial da Rádio Bandeirantes, e também na tela da Band, patrocinando o intervalo diferente, intervalo inteligente nas transmissões de futebol.
como é o caso que vai acontecer amanhã. Grande jogo na tela da Band, Náutico e Guarani, 5 da tarde, e no intervalo tem KS Tubos, patrocinando o intervalo inteligente. Então é isso, Boles, essa é a participação inicial, mas já nós teremos aqui também a presença do Tigrão, ele que vai fazer o programa exatamente aqui de dentro da KS Tubos. Você está vendo aqui ao fundo, né? Tá tudo preparado, as mesas colocadas, as cadeiras, rola aqui um grande churrasco para fornecedores e também para clientes da KS Tubos. Valeu, Boris! Valeu, Batistão. Prioridade total para o Puro Batista. Também já a participação do Tigrão, que estão lá na KS Tubos, em Paulínia. E ele já está na área, 17 horas e 22 minutos. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um grande e forte abraço para você. Boa tarde. Boa tarde, Boles. Um grande abraço a você também, ao ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Sexta-feira, vamos imediatamente ao Fala Galera. Você considera o Náutico favorito para a partida de amanhã contra o Guarani? Ou não existe favoritismo? Existe sim. O Náutico é favorito para ganhar o jogo. Só que isso é no campo teórico, antes da bola rolar. Vamos aguardar e esperar, torcer para que o Guarani consiga jogar bem e vencer o seu jogo. Nesta sexta-feira, o estádio Moisés Lucarelli completa 77 anos de história. Qual o seu momento mais marcante no Majestoso? Não é numa partida especificamente. Eu me lembro bem quando os ônibus da torcida da Ponte ficaram mobilizados, foram mais de 120 ônibus na frente do Majestoso, e naquela oportunidade o jogo aconteceria com o Lanús no Pacaembu, não é? Foi um dia de semana, eu não lembro exatamente em que momento foi, mas aquilo ficou marcado para mim, porque eu ficava relatando cada ônibus que deixava o Majestoso rumo a São Paulo. E eu acho que ali houve, eu não conheço toda a história, mas conheço uma boa parte da história, uma das maiores mobilizações da torcida da Ponte pelo menos nesse século, não é? Um negócio extraordinário. Eu sei que teve as decisões no Morumbi contra o Corinthians, mas esse deslocamento, da maneira que eu vi, foi algo impressionante. Parabéns à Ponte, ao Majestoso, pelos 77 anos. Mas para mim esse foi um momento muito marcante, Boles. Boa. Aliás, me faz lembrar também 2 momentos no estádio Moisés Lucarelli, desde que estou aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas, desde o ano de 2009. 2 momentos especiais. Primeiro, o golaço do Renato Cajá em 30 de maio de 2015. Aquele golaço no meio-campo. Infelizmente, a Ponte foi punida e o jogo ocorreu com portões fechados. Foi o primeiro gol que eu narrei do meio-campo. Renato Cajá, o gol, um dos gols da vitória da Macaca pelo placar de 3-1. Foi um gol realmente antológico. 4ª rodada da Série A de 2015. Naquela tarde e noite, mais noite, né? O jogo foi à noite. E a Ponte venceu esse golaço do meio-campo do Renato Cajá. E, é claro, a final do Campeonato Paulista da Série A2 em 2023, quando a Ponte, nos pênaltis, venceu o Novo Horizontino, o gol do Elvis. Exatamente às 17 horas e 15 minutos, a Ponte venceu o Novo Horizontino. Então foram 2 momentos marcantes na minha carreira de narrador esportivo no estádio Moisés Lucarelli, que hoje completa 77 anos. Já as mensagens. Antes eu tenho um recado para você da Cortag. Olha o seguinte, há 30 anos a Cortag entra em campo com uma missão clara: ajudar a transformar o setor da construção com soluções práticas, inovadoras e soluções sustentáveis. Assim como no futebol, nosso sucesso é resultado de dedicação, planejamento e muito trabalho coletivo. Por isso, criamos produtos que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais da construção, contribuindo para resultados mais eficientes em todas as etapas da obra. Investimos no desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente e práticas limpas em todos os nossos processos. Seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento. Conte com a experiência de uma empresa líder de mercado que joga para vencer.
Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos com você, construindo o mundo. Bandeirantes. Vamos com a participação da galera conosco aqui no YouTube da Rádio Bandeirantes e também com as mensagens de áudio. Deixa eu só antes aqui registrar o Edivaldo Rodrigues, está dizendo que está com dificuldades para preencher o formulário. É no site, é isso, Edivaldo? Se for no site, passa aqui para a gente, que consequentemente a gente vai passar para a nossa produção. Valeu? Bom, vamos então com as primeiras participações, mensagens de áudio aqui na Rádio Bandeirantes. Bolis, boa tarde. Boa tarde. É verdade que o time do Santos está contratando um jogador chamado Aí vem. Bilal. Calma. Imagina. É o Bilal. A torcida do Santos carregando a camisa com Bilal nas costas. É triste, hein? É Luiz Antônio, São Carlos, São Paulo. Bugrino. Valeu, meu amigo. O Breno Beretta, que sempre atualiza as informações do mundo da bola. Ô, Bebê, é verdade que o Santos está contratando o Bilal? Que história é essa? É verdade, Bolis. Inclusive, eu trouxe esses dias em manchete aqui na Rádio Bandeirantes, né, que o Santos estava contratando o Bilal, só que no Santos ele não vai ser chamado de Bilal. No Santos ele vai ser chamado somente de Brahimi, ou Brahimi, a gente pode dizer assim. Então vão tirar o Bilal, viu, Bolis? No Santos vão tirar o Bilal dele. Ah, entendi. Beleza. Então tá respondido para o nosso ouvinte que participou aqui conosco, direto de São Carlos, na região central do estado de São Paulo. Mais uma. E daí, guri? Gurizada da Band, Tigrão, Batistão, aí, ó. Bolis. Opa! Ó, guri, vou falar uma parada pra vocês. Manda. Amanhã vai dar meu Bruscão, hein? Bruscão vai entrar ali naquele estádio perto da linha do trem ali e vai arrepiar com a tal da macaca. É 2-0 pro Bruscão. Vamos dar de aniversário pra eles amanhã. Quero mandar um abraço pro meu amigo Ricardo ali também, o bebê. Tamo junto, meu parceiro. Aqui é o Mauro do Planalto. Valeu, boa tarde. Valeu, Mauro, um abraço pra você. Olha aqui, o Marco Bedin tá dizendo que em 81 a torcida da Ponte levou 350 ônibus pra São Paulo. E olha aí, que legal, bacana realmente o torcedor relembrando de fatos da história do estádio Moisés Lucarelli, ou de frente, né, de frente ao estádio Moisés Lucarelli. Mais uma, vamos lá, galera, segue participando conosco, 971021493. Boa noite, Boris. Boa noite. Boa noite, equipe da Band, Batista, CH, Greg, Tigrão. Boris, um momento muito alegre na minha vida do Moisés Lucarelli foi em 77, 76, até uns 84 tava bom. Foi que começou a complicar o negócio. A Ponte tinha um timaço em 77. Podia vir Palmeiras, Corinthians, podia vir quem quisesse aí que não ganhava da Ponte aí não. Nem da Ponte, nem do Guarani lá embaixo. Era a Ponte em 77, Guarani em 78. Sou Ponte Pretano de raiz, entendeu? Só que não existe mais esses times aí não. Um abraço. Outro? Mário de Hortolândia, Boris. Valeu, Mário. Sempre participando conosco. Mais uma. Fala, Batista, amigos da Band, tudo bem, Batistão? Um abraço a todos aí, Tigrão, né? Nosso querido aí, o CH e toda a equipe aí, né? O Bruno e o Piscinato aí, né? E principalmente aí o Bebê, né? Olha, essa questão do Floresta com o time aí desse jogo do Londrina, hein? Ficou mal, hein? Maringá, né? Tem que ser bem investigado isso aí, né? Os jogadores falaram que foi procurado por gente lá de Maringá, né? Coisa chata, hein? Melhor investigar isso a fundo aí e que não estrague o campeonato agora nessa reta final, né? Que Guarani e Ponte consigam subir, né? Apesar de todos os percalços aí. Tá bom? Valeu. Cidade São Paulo. Um abraço a todos aí, hein? Valeu, muito obrigado. Vamos lá, Guarani. Vamos lá. Vamos pra cima. Um abraço. Valeu, muito obrigado pela sua participação. Agora está nas mãos do GAECO, né? Que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Mais uma. Batista, querido. Aí, ó. Batistão é o Edson tá do ligado. Recife. Ó, o Edson. Bugrino desde 1977, viu? Quando ainda carecíamos da estrela dourada e da estrela prateada,
que muito nos orgulham. Meus amigos, eu tive o privilégio e o prazer de assistir o treino do Guarani hoje no centro de treinamento do Retrô. Olha que bacana. Na realidade, é uma atividade com bola, né? Uma atividade com bola. E eu posso afirmar a vocês o seguinte, o ambiente no Guarani está muito bom, viu? Gostei de ver o ambiente do Guarani, entre os jogadores, a comissão técnica. É um ambiente maravilhoso, viu? Leve, agradável. Verifiquei que o Andrei é brincalhão, descontraído, gente boa mesmo. David Braz está completamente ambientado já, entrosado com o grupo, né? O Matheus Costa, técnico do Guarani, gente finíssima, rapaz. Muita vontade, atencioso. Veio até mim. Veio ao meu encontro para conversar um pouquinho. Gente boa mesmo, né? Um ambiente bom no Bugre, viu? Então, esse ambiente me deu confiança de que amanhã possamos buscar um resultado positivo nos aflitos. Estaremos lá. Senti falta do Takahashi, queria dar um abraço ao japonesinho, mas não estava aqui. Um abraço a vocês. Edson do Recife, Brino. Estamos lá amanhã. Show de bola, muito obrigado. E o Edson mandou fotos. Quem está no YouTube, olha, coloca de novo aí, Lucas. Ele com o técnico Matheus Costa não tá blefando não, tá vendo, bebê? Já atualizou tudo pra você, ó. O Ryuta não foi, hein? Pelo menos você não encontrou o Ryuta não. O Diego Toques, aí o David Braz, ó. Juntamente com outros jogadores do elenco. E ele acompanhou o treino. Só faltou ele passar a escalação, se ele quiser mandar outro áudio passando a escalação pra gente. O Ryuta de fato não viajou ou o Edson talvez não tenha ou encontrado? Qual a informação que você tem? Olha, eu vou procurar saber, porque o Guarani não divulga quem viajou ou quem não viajou, né? Por que ele não viajou, vou procurar saber, viu, Bolis? Ou às vezes ele tava fazendo um outro trabalho, uma musculação, né? Alguma outra situação aí. Mas o Edson foi enfático, né? Não encontrei Ryuta Takahashi. Mas legal, bacana o relato, né? Do torcedor que foi lá, colocou aí essa situação, que o grupo tá legal, o grupo tá bacana, me parece que pela fala do próprio torcedor que marcou presença do treino, o resultado, claro, não foi dos melhores, mas aliás, foi o pior possível, né? Mas passou. E agora o foco total no jogo de amanhã contra o Náutico. Tem mais uma antes do intervalo, mais uma participação do ouvinte conosco no 971021493. Carlos Batista e demais amigos da Band, que é o Edson do Recife. Eu já fui, o Edson já foi, o Edson já foi. 1970. Então acho que a gente... Vai, coloca mais uma aí. Boa noite, Boris. Opa. Wilson de Mar de Maringá. Fala, meu amigo Wilson de Mar. Pula, macacada. Sai do chão, macacada. Domingão, hein? Sensacional. Você não podia ter inventado coisa melhor, né? Muito obrigado. Isso vai ficar gravado sempre. A maior emoção nos meus 78 anos de Ponte Preta, sabe, são várias. E nos anos 60, houve uma caravana no 7 de setembro de Campinas a Sorocaba, também foi uns 80 anos naquela época, hein? 60 e qualquer coisa, 64, 65. Houve uma movimentação muito Ponte Preta Estrada de Sorocaba. Um abraço, Wilson Outro. de Márcio. Valeu, Wilson de Marjo, que sempre participa conosco. Olha, segue rolando a promoção no YouTube, hein? youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O sorteio de 4 ingressos para o Termas de São Pedro, mais um rádio portátil FM faixa estendida para você acompanhar a Rádio Bandeirantes pelo YouTube e pelo site radiobandeirantescampinas.com.br. Um abraço aqui no YouTube para sempre ligado conosco, Carlos Matozinho. Alô, Matozinho, um grande e forte abraço para você. Tem um chamado? O chamado é meu, Bolis. Eu queria falar também de momentos importantes que eu vivi no Majestoso, trabalhando, cobrindo a Ponte Preta na minha última passagem, que agora eu e o Pedro a gente reveza, né? Sim. Um pouco cobre o Guarani, um pouco cobre a Ponte, da outra vez eu cobria só a Ponte Preta. 2011, Bolis, acesso da Ponte Preta à primeira divisão, time que era comandado pelo Gilson Kleina. No Majestoso, mais de 11 mil pessoas, a Ponte venceu por 4-1 a ABC, garantiu o acesso. Esse foi um jogo importante. E eu acho que praticamente todos os jogos na campanha da Sul-Americana de 2013, que eu pude acompanhar,
Jogos da Ponte no Majestoso foram jogos especiais também. O ano de 2013 foi muito especial no Majestoso, viu, Bolis? Foi, não tenha dúvida alguma, bem lembrado pelo Bebê. O PP está começando agora a sua carreira no rádio. Teve algum momento já marcante no estádio Moisés Lucarelli, PP? No título da Série A2 de 2023, eu entrei aqui na Band no final de 2022, então, assim, pouco tempo de casa, mas eu estive lá com o Vinícius Abarca, fazendo uma matéria para a TV Bandeirantes, eu era estagiário ainda. Acho que foi o momento mais marcante no estádio Moisés Lucarelli. Boa, então hoje você está cobrindo a Ponte Preta. Vamos começar já com a Macaca. Antes do intervalo comercial, rasga um destaque da Ponte aí, o PP. Ponte Preta treinou hoje no estádio Moisés Lucarelli, né? Penúltimo treino antes da partida de domingo. E uma boa notícia para o torcedor ponte-pretano. Rodrigo Souza, que foi desfalque no derby, ainda não fica à disposição do Marcelo Fernandes para a partida contra o Brusque, mas já deu início à transição física, já está trabalhando com bola, provavelmente para a terceira rodada deste quadrangular final, partida contra o Náutico, o volante da Macaca volte a ficar à disposição do Marcelo Fernandes. Boa, o Bebê traz agora, rasga uma manchete do Bugrão aí, o Breno Beretta. Guarani que tá concentrado, não tá só treinando, tá concentrado lá no CT do Retrô. Já todos os detalhes sobre essa última movimentação, o último treino, também sobre o provável Guarani para encarar o Náutico e também já uma entrevista exclusiva com o técnico Hélio dos Anjos, treinador da equipe do Náutico. Bolis. Então já voltamos, agora são 17 horas e 38 minutos em Campinas. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. KS Tubos, há mais de 7 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Em Dia com a Bola, começamos aqui pela Copa do Brasil. Ontem, de novo, Cruzeiro 2, Atlético Mineiro 0. E no Engenhão, de novo, Botafogo 1, Vasco também 1. Nos pênaltis, 5-3 para o Vasco. Então, definida a fase semifinal, o Cruzeiro pega o Corinthians pega o Cruzeiro, o Vasco pega o Fluminense pega o Vasco. E o sorteio vai definir aí
o mando e a data dos jogos. Olha, no Brasileirão que está de volta, amanhã 16 horas Grêmio e Mirassol, às 16 Fortaleza e Vitória, 18h30 Allianz Parque, Palmeiras Internacional, 21 horas no Maracanã, Fluminense e Corinthians. Domingo, 11 horas Bragantino e Sport, os jogos dos domingo à tarde, 16 horas Atlético Mineiro e Santos, 16 horas Juventude e Flamengo, 17h30 Morumbi, São Paulo e Botafogo, 20h30 em São Januário, Vasco e Ceará. E na segunda-feira, 20 horas Bahia e Cruzeiro. Olha, no Brasileirão, liderança para o Flamengo, que tem 47, em segundo Cruzeiro 44, em terceiro Palmeiras 43, em quarto Bahia, grande campanha 36. O Mirassol é o sexto colocado com 35, o São Paulo é o sétimo colocado com 32, o Corinthians 12º com 26, o Santos é o primeiro fora do Z4, 16º com 22. Depois os quatro últimos, Vitória 22, o Juventude 21, Fortaleza 15 e o Sport com 10 pontos ganhos. Na Série B, olha que jogo tem hoje, logo mais 20h30, Couto Pereira, grande público, Coritiba e Goiás valendo a liderança. O Coritiba tem 46, em segundo Goiás 44. Olha só que jogo. Mas antes, às 19h em Volta Redonda, tem Volta Redonda e Criciúma. Amanhã, às 16h, Paysandu e América Mineiro no Mangueirão, 18h30 no Oba, Vila Nova e Remo. Domingo, 16 horas, lá em Ponta Grossa, Operário e Cuiabá, 18h30 em São João del Rei, Atlético e Botafogo de Ribeirão Preto. Segunda-feira, 19 horas, Araraquara, Ferroviário e Novo Horizontino, 21h30 em Maceió, CRB e Amazonas. Na terça é que termina essa rodada da Série B, 19h30 no Antônio Ascioli, Atlético Goianiense, Avaí, 21h35 em Chapecó, Chapecoense e o Atlético Paranaense. Nessa Série B, repetindo, Coritiba líder 46, em segundo Goiás 44, em terceiro Criciúma 42, em quarto Chapecoense com 41. Se terminasse hoje, essas equipes subiriam. O Remo destaque, quinto colocado com 38, boa campanha. O Novo Horizontino já esteve lá, mas é o sétimo colocado com 37. A Ferroviária é 14ª com 31. O Botafogo de Ribeirão é o primeiro fora do Z4, é o 16º Fogão com 28. E depois os quatro últimos, América Mineiro 26, Volta Redonda 26, Amazonas 24 e o Paysandu com 21. Campeonato Brasileiro da Série C, segunda rodada da segunda fase, Grupo B, amanhã 19h30, Caxias e São Bernardo, domingo 16h30, Londrina e Floresta do Ceará. No Grupo C, amanhã 17 horas lá nos aflitos, Náutico e Guarani, e domingo às 19h, Ponte e Brusque. Lembrando que na Série C, Londrina, São Bernardo, Caxias e Floresta no Grupo B. Tá todo mundo com um ponto ganho, só deu empate na primeira rodada. E na Série C, Ponte Náutico 3 pontos, Brusque e Guarani nenhum ponto ganho. Olha, na Série D de dado, já conhecemos os clubes que subiram para a Série C. Inter de Limeira, Santa Cruz, Barra e Maranhão já subiram para C o ano que vem. Então agora estamos na semifinal. Amanhã, sábado, 16 horas em Itajaí, Santa Catarina, na Arena Barra. Barra e Inter de Limeira. Sábado que vem, o jogo da volta em Limeira. E domingo, 16 horas, no Castelão, em São Luís, Maranhão e Santa Cruz. Sábado que vem, o jogo da volta na Arena Pernambuco. E aí sim vamos conhecer os finalistas na Série D de dado. E atenção, Copa Paulista, quartas de final. Jogos da volta. Vamos conhecer os 4 clubes que vão para a semifinal. Logo mais, 19h30, em Araras, União São João e Primavera. No primeiro jogo no Majestoso, o Primavera venceu por 4-0. Está tranquila a equipe de Indaiatuba. O Primavera que tem mandado os seus jogos no Majestoso. Amanhã,
16 horas, Grêmio Prudente e Francana, lá em Presidente Prudente. Em Franca foi 1-1. Em São José dos Campos, às 16 horas, São José e Comercial. Em Ribeirão Preto, 1-0 Comercial. E às 18 horas de amanhã, em Piracicaba, 15 e Oeste, no jogo de ida, 1-0 para o 15, que pelo empate se classifica e vai à semifinal. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. E é com B de bola, B de Bandeirantes. Estamos de volta ao vivo com Esporte em Debate. Agora são 17 horas e 48 minutos. Você pelo YouTube, pela Rádio Bandeirantes em 85,7, pelos aplicativos. Lembrando que está rolando promoção no YouTube da Rádio Bandeirantes e também pelo site radiobandeirantescampinas.com.br. Já o PP já está prontinho para trazer as últimas da Macaca, que joga domingo, 7 da noite contra o Brusque. Olha, fim de semana chegando, sexta-feira, é hora de fazer aquele churrascão. E na hora de escolher carne de qualidade, Campinas já tem nome certo: Meats Beef. Quem passa lá na Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, no Nova Campinas, encontra o tradicional kit mistura da semana, feito sob medida para facilitar o dia a dia, sempre com cortes frescos e preços especiais. Tem ainda para os apaixonados por hambúrguer, o destaque é o kit hambúrguer Meats Beef, carnes ou carne fresca, blends exclusivos e sabor de dar água na boca. Você leva tudo para o seu hambúrguer: carne, pão, queijo, cheddar, bacon. A família toda vai amar. E quando o clima é de festa, nada se compara ao churrasco em domicílio, que leva até você cortes especiais e todo o cuidado no preparo para que o encontro seja só alegria, amigão. O Denilson Alves sabe bem o que é atender bem, com qualidade e tradição, que já faz parte da mesa dos campineiros há mais de 2 décadas. Passe então lá na Meats Beef e confira. Meats Beef, a Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, no Nova Campinas. Pedro Piscinato na área, trazendo as últimas da Macaca, que vai em busca da segunda vitória nesse quadrangular decisivo para ficar mais próximo do seu retorno à Série B. É jogo importante, é jogo-chave. O torcedor da Macaca deve marcar presença em bom número para empurrar a Ponte em busca de mais um triunfo, não é isso, Pepe? Isso mesmo, Bolle. Hoje pela manhã, o elenco da Ponte Preta treinou, realizou mais uma atividade aí visando essa partida de domingo. O treino desta sexta-feira aconteceu no estádio Moisés Lucarelli, mas ontem, na quinta-feira, o treino aconteceu no CT do Jardim Olina e o Wanderson e o Toró conversaram com a gente. Ontem eu trouxe aqui algumas falas do Wanderson, hoje nós vamos ouvir o Toró. E primeiro trecho que eu separei é ele falando como que o elenco precisa e como que deve se manter focado, não deixando a vitória no Derby 211 atrapalhar a sequência da competição. Cara, a gente vem trabalhando forte, né? A gente sabe que a gente ganhou o Derby, é um jogo importante, mas a gente sabe que não conquistou nada ainda.
O derby foi só um primeiro caminho, né, para a gente ir em busca do objetivo final, que é o acesso. Mas eu acho que a gente está no caminho certo, com o pé no chão, que nem falou o Elvis, o Marcelo, para buscar o acesso aí o fim da temporada. E ele falou também sobre como é jogar um derby, a preparação para esse clássico, e diz também que o time não pode bobear aí nessas rodadas seguintes. Todo mundo sabe, né, que um derby é um jogo que todos entram muito ligados, porque é um jogo muito importante para Ponte Preta. E eu acho que a gente tem que seguir mantendo o que a gente vem fazendo no campeonato todo, né? Resiliência, cabeça boa e entrar focado em todos os jogos para que a gente possa não dar mole, né? Porque a gente sabe que se der um descuido aí, pode acontecer de empatar um jogo, perder. E a gente vem trabalhando forte para não tirar o foco, né? Que é o mais importante agora nessa segunda fase. E é claro, com o gol marcado no derby, o Toró aí entra para um seleto grupo de jogadores, um grupo especial de jogadores que decidem clássico aí. O Clássico Campineiro, nós sabemos a rivalidade que tem, e o Toró escreveu no último sábado o seu nome nessa história, e perguntado se ele já acha que ele pode ser ídolo da Ponte Preta, vamos ver o que ele respondeu. Cara, sim. Para mim é muito importante isso, né, esse reconhecimento, de poder estar dando alegria, de poder estar ajudando. E eu vou procurar trabalhar bastante para poder ajudar ainda mais a Ponte Preta. Então é isso, Boles. O time da Macaca treinou hoje no Majestoso, como eu disse. O Rodrigo Souza já deu início à transição. Ele sentiu a coxa esquerda ainda na partida contra o Londrina, última rodada da primeira fase no Majestoso também. Não disputou o derby, não ficou à disposição durante essa semana. Está voltando aos poucos, está nesse processo de transição, só deve voltar na próxima partida. O Sérgio Rafael continua vetado também, não fica à disposição. Se o Sérgio Rafael está vetado, não pode atuar, o Thiago Lopes voltou essa semana ao elenco da Ponte Preta, foi reintegrado, está treinando com o elenco, pode ser aí que apareça como novidade, como opção no banco de reservas para o Marcelo Fernandes. O time titular deve manter o mesmo que enfrentou o Guarani, que iniciou a partida contra o Guarani no derby, com o Diogo Silva no gol, Pacheco na lateral direita, Wanderson, Simon e Arthur fechando essa primeira linha. No meio de campo, Luiz Felipe, o Léo Oliveira e o Elvis. Lá na frente, Bruno Lopes, Toró e o Gel. Toró vive uma fase extraordinária aí. 4 jogos nos últimos 4 gols. Chegou ao seu 6º gol nesta Série C, nesta temporada também. É a temporada mais artilheira aí da carreira do Toró, vive uma grande fase e é claro, a expectativa do torcedor é que ele continue fazendo gols, ajudando a Ponte Preta a conseguir o acesso à Série B, e a expectativa dos jogadores também é que o torcedor faça a parte dele, compareça no domingo no Majestoso, lota o estádio. A diretoria, os bastidores da Ponte Preta trabalham com uma expectativa de 10 mil torcedores na partida de domingo. Vale lembrar que as vendas dos ingressos deram início na quarta-feira, tanto na bilheteria quanto de forma online. Amanhã também funciona das 9 da manhã até 1 da tarde e no domingo até o intervalo da partida as bilheterias do Majestoso estarão abertas. Majestoso que está completando aniversário hoje, completando 77 anos de história. Inclusive é a pergunta aí do Fala Galera para os torcedores da Macaca: qual o momento mais marcante no Majestoso? Aniversário desse grande estádio aí, patrimônio não só do futebol campineiro, como do futebol brasileiro. Boles. É isso, Toró vivendo o seu momento iluminado nesta fase de artilheiro, e o torcedor da Macaca espera pelo menos mais um gol, que seja, quem sabe, mais um gol da vitória da Ponte neste importante compromisso no domingo, 7 da noite, contra o Brusque, jogo no qual vamos estar juntos aqui na Rádio Bandeirantes. Já já a opinião do CH. Antes, vamos voltar a KS Tubos. Lá está o Carlos Batista, afinal de contas, né, Batistão? Hoje é dia de festa aí na KS Tubos. Verdade, festa de 8 anos de aniversário da KS Tubos. E por aqui, Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. E o Tigrão também que vai participar aqui com uma entrevista com o Kleber, que é o proprietário, ele que comanda a KS Tubos e vai conversar com a gente. Mas antes, boa noite aqui do Tigrão, já estamos com 18 horas, é isso? Faltando 1 minutinho para 6, e aí, Tigrão?
Um abraço a todos, boa tarde ao Bolis, que está lá no estúdio comandando. Fala, Tigrão. Boa tarde aos demais companheiros da equipe. Giba está aqui, cabelo novo, tabuleirão, Giba. Meteu aquele fuzileiro, você sabe qual que é, né, Bolis? Sim. Começa assim, né? Pois é. Começa assim, ele ó. tá todo soltinho, Tigrão, ou tá tranquilo? Ah, tá solto e daqui a pouco ele vai começar a fazer aquele servicinho de leve e traz. Sabe do tipo sim, Uber? Sim, claro. Ele leva e traz, leva vazio e traz cheio. Você entendeu, né? Sim. Tá ligado? Vamos ver aqui o Fala Galera. Você quer botar aí pra mim? Tá aqui, ó. Esporte em Debate 12/9. Você considera o Náutico favorito para a partida de amanhã contra o Náutico ou não existe favoritismo? Vou tocar bem de prima, Boris, para dizer o seguinte: o Náutico é favorito até as 16h59. Depois é com eles lá dentro. Claro que o Náutico, com uma atmosfera toda favorável, leva teoricamente o favoritismo e eu espero que o Guarani na prática quebre isso. Nesta sexta-feira, o estádio Moisés Lucarelli completa 77 anos de história. Qual o seu momento mais marcante no Majestoso? Olha, minha carreira é longa, hein? E eu já ia nos 2 estádios de Campinas, já ia antes mesmo de iniciar a minha carreira em 1984. Mas há muito tempo atrás eu já frequentava os 2 estádios. Então eu vi grandes momentos, vi momentos espetaculares, momentos emocionantes, no Majestoso, que tem uma história ímpar no futebol mundial. É o único estádio do mundo que foi construído há 77 anos atrás, com os braços do seu torcedor, com doações de materiais, de mão de obra por abnegados. Um verdadeiro sonho da torcida era ter o seu estádio, e um grande mutirão se formou, e volto a dizer, é uma história lindíssima e sem nenhuma similaridade com qualquer outro fato no futebol mundial, onde os torcedores construíram o estádio. Então, parabéns ao Moisés Lucarelli, uma história de amor da torcida, sofrida torcida da Ponte, apaixonada torcida da Ponte, na construção do seu estádio, que na época era o 3º maior estádio do Brasil quando foi inaugurado. Era menor do que o Pacaembu e menor do que São Januário, que aliás inspirou arquitetonicamente a construção do Majestoso. Existe uma semelhança. E a fachada do estádio Moisés Lucarelli, claro que numa proporção menor, inspirada na fachada do estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, em São Paulo. Eu tive muitos momentos, mas eu vou citar 2 aqui. O de 1981, numa decisão que nos honrou, quando eu digo nos honrou, nós de Campinas, 2 times de Campinas disputando um título, 2 timaços. O Guarani de 81, ainda com a base de 78, e a Ponte, ainda com boa parte da base de 77, melhor time da história. Ponte e Guarani decidindo o primeiro turno, que valia um título, sim, campeão do primeiro turno. Teve volta olímpica, teve faixa, e foi um derby memorável, transmitido ao vivo para todo o Brasil, pela maior emissora de televisão do país na época e até hoje. E a Ponte ganhou de 3-2 num dos maiores jogos que eu vi na minha vida. Foi um acontecimento marcante no Moisés Lucarelli. E o outro, 8 de dezembro, aliás, 7 de dezembro de 1997. A Ponte subindo a Série A depois de 11 anos, fora da elite do futebol brasileiro, num dramático empate com um homem a menos contra o Náutico, adversário do Guarani de amanhã. A Ponte com um zagueiro expulso, e na última bola do jogo o Náutico estava estragando a festa, fazendo o gol, e o Fabiano, goleiro formado na base da Ponte, fez um dos maiores milagres da história deste lendário estádio. E a Ponte segurou o empate e subiu. Naquele dia eu estava lá com o Batista. Então tá aí respondido. Você perguntou ou Fala Galera perguntou e eu respondo 2 momentos, entre tantos outros, marcantes, inesquecíveis, que vivenciei no estádio
Moisés Lucarelli. E nós estamos aqui com o Kleber Silva. O Kleber é o que comanda a KS Tubos, hoje comemorando o aniversário, 8 anos da KS Tubos. Primeiro, parabéns para você, para toda a sua maravilhosa equipe. E também, né, gostaria que você falasse um pouco da trajetória, como é que tudo começou. Um abraço, muito obrigado aqui pela entrevista. Ô Batista, obrigado a vocês da Band, Batista, o Tigrão. É uma honra ter vocês aqui também na festa da KS. Hoje ela faz 8 anos de existência, muito suor, mas graças a Deus está prosperando, está crescendo. Cada dia é uma batalha, né? Mas a KS nasceu grande e ainda vai crescer muito. A KS começou em 2017, depois de uma empresa que eu trabalhei, uma grande empresa também que eu trabalhei, e ela fechou. E eu trabalhei por 20 anos nessa empresa e abri a KS após essa empresa fechar. Então, assim, a festa tá bonita para todo mundo, todos os nossos parceiros, clientes, amigos, colaboradores. É uma noite linda, espero que todos se divirtam muito. E, mais uma vez, obrigado, Batista, obrigado, Tigrão, de estar aqui na nossa festa também. A KS está aqui em Paulínia, né? Aqui é a sede onde nós estamos, mas atende toda a região metropolitana de Campinas, né? Positivo, Batista. Atendemos toda a região metropolitana de Campinas, um raio até maior, um raio até de 150 quilômetros. Temos muitas entregas em São Paulo, capital. Então, assim, a KS está, sim, em Paulínia, mas toda a região nós atendemos. Pois não, Tigrão, a sua pergunta ao Kleber. Bom, eu nunca deixei de divulgar isso, até porque para mim também é um orgulho. Eu, além do meu trabalho aqui no jornalismo esportivo já há mais de 40 anos, também atuo no setor da construção civil e a gente aprendeu a ter um olho clínico para dar uma olhada e falar, pô, essa empresa aqui está estruturada. Essa empresa aqui vai atender bem, vai ter cumprido à risca o prazo de entrega, está bem estocada, está com grandes marcas, tem grandes parceiros, tem uma equipe treinada. Então a KS, apesar de jovenzinha, hoje completando 8 anos, perto de algumas empresas aí de 40, 50 ou mais anos no mercado, mas a KS, como o Kleber foi muito feliz, já nasceu grande e já nasceu preparada. Então a gente fica muito feliz de estar aqui, nós é que agradecemos a oportunidade, Kleber, e eu sei que vocês têm sonhos ousados. E, de repente, daqui a pouco, a KS Tubos terá mais unidades. Claro que é a médio prazo, é dentro de uma análise muito técnica do que está acontecendo no mercado, mas a gente sabe que vocês pensam em ter novas unidades estratégicas da KS Tubos. Claro que partindo tudo aqui da matriz em Paulínia, mas, de repente, em outras praças. Isso é verídico? Vocês realmente pensam nisso? É isso aí, Tigrão. Realmente nós pensamos. Pensamos em ir para outros estados também, não deixar só no estado de São Paulo, mas Minas, Sul. São estados que a gente vê uma oportunidade também da KS se expandir, né? Nós, como você falou, nós trabalhamos com grandes marcas, temos parceiros muito fortes e nós prezamos aqui da KS pronta entrega, uma excelência em atendimento, prontidão para que o cliente necessitar. Então, assim, nosso estoque realmente é grande para ter a pronta entrega. Eu acho que o pessoal na obra, o hospedeiro pede em cima da hora, né? Em cima da pinta, na marca do pênalti. Então a gente tem lá o material para entregar na hora. É isso aí. Eu acho que isso que o Kleber está dizendo mostra a ousadia comercial de uma empresa de vanguarda. Com tão pouco tempo, a gente está aqui, né? Então, uma festa lindíssima, é comemorado o dia do instalador hidráulico, dia 27 de setembro, há muito tempo. E o Kleber, claro que habilmente, inteligentemente, junto com todos os seus parceiros e colaboradores, une as duas coisas. Comemora o aniversário da KS Tubos e também o dia do instalador hidráulico. E aí a gente está aqui no meio, foi montada uma tenda gigantesca, mesas, está rolando já o churrasco, o cheiro já está fazendo a gente salivar, o chopp está geladíssimo, mas a gente está aqui no meio do estoque.
Para todo lado que a gente olha tem material, tem mercadoria, claro que cada coisa no seu devido lugar, tudo muito bem organizado, mas isso não é para poucos hoje, até porque o custo de estoque é muito alto. Mas uma empresa que quer atender rapidamente, que quer ter entrega pontual e que quer fazer com que a necessidade do seu cliente seja atendida em 100%, tem que também pagar esse preço de ter um estoque desse tamanho, tanto na quantidade quanto na variedade, no mix que ele oferece para o mercado, sendo a KS uma empresa especializada no ramo de hidráulica, né, com alguma coisa da elétrica, mas hidráulica residencial, e também muito forte na hidráulica industrial, não é isso? Positivo, Tigrão, positivo. A KS é uma empresa especialista em hidráulica, nós atendemos tanto a residência como indústria, bem lembrado. E bem lembrado também que nessa festa nós juntamos tanto... A KS, eu acho que foi feliz de nascer no mês do instalador hidráulico, né? Foi uma coincidência, né? No mesmo mês do mês do instalador hidráulico que nasceu a KS. Então essa festa a gente junta as duas comemorações. E como você falou do estoque, nós temos muito estoque para atender tanto a indústria como residência, grandes incorporadoras. Pode contar com a KS, nós estamos preparados para atender todos. Valeu, Kleber, muito obrigado aqui pela participação, muito sucesso aí. A KS Tubos é uma grande parceira da Rádio Bandeirantes e também na Band, patrocinando o programa Os Donos da Bola e também o intervalo. Amanhã tem, hein? Amanhã, grande jogo Náutico e Guarani, na tela da Band, às 5 da tarde, com o intervalo inteligente sendo patrocinado pela KS Tubos. Grande abraço, sucesso aí na festa. Obrigado a todos, boa noite a todos e vamos para a festa, vamos comemorar. Obrigado. É isso aí, vamos comemorar 8 anos de KS Tubos, Leandro Bolles. Boa, valeu Batistão, com o Kleber da KS Tubos, já eles voltam trazendo mais detalhes, mais convidados nesta festa da KS Tubos. Bom, o PP, antes da participação dos amigos lá direto da KS Tubos, trouxe uma provável escalação que aos poucos, né, PP, da Ponte Preta, vai caindo na boca do torcedor. Então repita qual é o provável time da Ponte para entrar em campo, caso não ocorra nenhuma situação aí adversa, para o jogo deste domingo no Majestoso. É claro, como você bem disse, caso não aconteça nada de grave, a Ponte Preta ainda realiza o último treinamento amanhã, mas caso tudo ocorra tudo certo, não tenha nenhum desfalque no treinamento por lesão, a Ponte Preta deve ir a campo com Diogo Silva no gol, Pacheco na lateral direita, Wanderson e Simon como dupla de zaga e na lateral esquerda o Arthur. No meio de campo, Luiz Felipe, Léo Oliveira e o Elvis, e no ataque, Bruno Lopes, Toró e Gé. Os amigos que nos acompanham no YouTube podem ver aí o desenho, o esquema tático da Ponte Preta. E eu até queria fazer uma pergunta para você, para os comentaristas também. O Rodrigo Souza, desde a chegada do Marcelo Fernandes, virou titular, fez 2 ou 3 jogos como titular, jogando bem, porém acabou se lesionando. E agora o Luiz Felipe e o Léo Oliveira encaixaram. Uma dor de cabeça boa aí para o técnico Marcelo Fernandes para a próxima rodada, é claro, lembrando que o Rodrigo ainda é desfalque para a partida de domingo. Vou passar a sua pergunta ao comentarista Carlos Henrique, o Bate Pesado. E aí, CH, Ponte não tem nenhum desfalque para o jogo de domingo, a tendência é que o Marcelo Fernandes repita a mesma escalação. É mais ou menos por aí o caminho para o jogo de domingo? Acho que sim. Ficou o meio campo bem leve, né? Com o Léo Oliveira e o Luiz Felipe. Eu não mexeria, né? Eu não mexeria. Eu sei que tem o retorno do Rodrigo, mas esse meio campo deu muita desenvoltura para o time. É o jeito que eu gosto que o meio campo, quando recebe a bola dos zagueiros ou dos laterais, consiga fazer a progressão do jogo, com toque com qualidade. Os dois jogam, o Léo e também o Luiz, com cabeça erguida. Então não é o volante que pisa e joga para trás, não é o volante disfarçado de... o zagueiro disfarçado de volante. Eu não gosto desse tipo de jogador nesta posição à frente dos zagueiros. De qualquer maneira, a decisão ela é do Marcelo Fernandes, ele tem demonstrado nas 4 partidas que dirigiu o time muita coerência, e eu tenho certeza que ele vai ter coerência
na escolha do titular ali na frente da zaga. O Rodrigo é bom jogador? É. Quando esteve como titular, esteve bem? Sim. Mas é uma característica diferente. Por ser em casa, eu jogaria no meu campo com Luiz Felipe e Léo Oliveira, além do, evidentemente, o Elvis na frente dos dois. Aliás, como jogou bola, né? O Luiz Felipe e o Léo Oliveira, como jogaram no clássico, no derby campineiro. E o Toró em CH, que fase iluminada, de repente, ele começou a marcar gols importantes. Isso também tem o aspecto da cobrança, né? O jogador acaba fazendo aí 4 gols consecutivos, fez gol em derby, o derby 211, o derby do Toró. E evidentemente que o torcedor da Macaca vai querer pelo menos mais um golzinho no próximo domingo, nesse jogo importante contra o Brusque. Como é que você vê essa situação aí do Toró? Recentemente nós fizemos uma entrevista com o Toró. Na verdade, a entrevista foi feita pelos repórteres. E ele disse, entre outras coisas, se eu não estou enganado, foi uma entrevista ao vivo nos Donos da Bola com o Breno Beretta. Ele falou do que ele trabalha, da estrutura que ele tem fora da ponte, personal, psicólogo, e a titularidade caiu no colo do Toró. Não é? Era o Jean Dias que era o parceiro do Gé lá na frente, e ninguém contestava. Porque o que a gente tinha de informação? A gente não assiste treino. Então, a gente tinha do Toró os pedaços de partida que ele entrava quando o Jean Dias acabava se machucando, ou o Gé, e aquele Toró do Botafogo de Ribeirão Preto do ano passado, que foi um desastre. Então, ele agarrou com unhas e dentes a oportunidade que recebeu, e se tem o peso de importância e a titularidade que ele conseguiu, é pelo mérito dele, pela oportunidade do Marcelo Fernandes, mas foi circunstancial, não é? O Jean Dias foi embora, quem é? Toró, vai Toró. E ele foi bem uma vez, foi bem 2, foi bem 3, e na quarta também foi bem. Por isso está com essa moral toda, e não é exagero não. Na realidade da Série C, realidade que é bem diferente da Série B e muito diferente da Série A, ele faz um campeonato extremamente interessante. Só para finalizar, CH, gostaria que você comentasse um pouquinho desta feliz coincidência do Marcelo Fernandes, né? Ele vem aí de 4 vitórias seguidas. E um detalhe, você se recorda que a gente havia falado sobre isso aqui mesmo no Esporte em Debate, quando ele foi anunciado pela Ponte, que a sequência dele era uma sequência idêntica à que ele passou comandando o Guarani. Itabaiana, CSA e Londrina. E quando comandou o Guarani, enfrentando esses 3 times, ele não perdeu. Foram 2 vitórias e 1 empate. O aproveitamento na Ponte é ainda melhor, porque ele venceu esses 3 adversários. Itabaiana, ou seja, o Marcelo Fernandes ganhou do Itabaiana 2 vezes na Série C, ganhou do CSA 2 vezes, ganhou uma e empatou outra do Londrina, e ganhou do Guarani, um time que ele conhecia. Agora ele vai pegar o Brusque, um time onde ele não enfrentou. Porque quando ele chega ao Guarani, ele comandou o time contra o Botafogo da Paraíba, São Bernardo, Floresta, Figueirense e Retrô, e depois teve esta sequência idêntica, Itabaiana, CSA e Londrina. Teve ainda as partidas contra Ituano e Anápolis. Quer dizer, agora ele vai pegar um adversário, claro que não é um adversário desconhecido por Marcelo Fernandes, mas que ele ainda não enfrentou comandando o time nem da Ponte nem do Guarani. Não enfrentou nesta Série C, né? Pode ser uma feliz coincidência, ou você acredita que pelo fato de não ter enfrentado o Brusque e ter enfrentado entre esses outros times, um que ele treinou, trabalhou e conhece, e outros 3 que ele enfrentou, que pode ser um fator negativo para o treinador da Macaca, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? O que você está colocando não está equivocado, não, está correto. Mas nesta fase do campeonato, com tamanha importância, Boles, eu não consigo enxergar vantagem em conhecer o adversário ou desvantagem em não conhecer. Todo jogo é decisão de campeonato. Daqui para todos. Não é só para a Ponte. Não é só para o Guarani. Para todos. Então, o que vai fazer a diferença? O conhecimento do comandante do elenco que tem na mão, o conhecimento da característica do comandante, daqueles que ele comanda, a estratégia correta e o mais importante de tudo, a execução correta da estratégia para aquela partida.
Então, esse é o grupo da Ponte, o grupo do Guarani, o mais equilibrado dos dois grupos, na minha opinião, dessa fase importantíssima do campeonato, não é? Então, qual é o desafio do Marcelo? Ele chegou com desconfiança, conquistou a todos e o grupo principalmente. Os caras estão nitidamente jogando por ele. E quando acontece isso, a régua já subiu, né? Não foi só o resultado contra o Guarani, foi o que foi desempenhado contra o Guarani. Então, qual é o desafio do treinador agora? Manter a regularidade. A régua subiu um pouco. Então, não é fácil. Ele não tem um super time na mão. Agora, ele tem um time, nitidamente, que é comprometido com a causa. Independente dos problemas fora de campo. O time é comprometido com a causa. Qual é a causa? A causa e o objetivo é o acesso. Se vai conseguir, eu não tenho bola de cristal. Mas tudo indica que a Ponte vai chegar até a penúltima e última rodada com grandes chances de subir para a Série B. Boa, já eu quero a opinião também do Tigrão, que está lá na KS Tubos. Antes eu tenho um recado para você, pessoal, se liga nessa, hein? A Desktop está chegando com uma oferta espetacular para você ficar online dentro e fora de casa. Chegou a hora de turbinar a sua conexão. Com o Desktop Mais, você fica conectado com internet 100% fibra, mais plano controle no celular. Olha só o combo! 10 GB de internet no celular, WhatsApp ligações ilimitadas e ainda você leva 2 GB extras trazendo o seu número para Desktop. E em casa, como é que funciona, hein, Boles? É potência total, 600 MB de internet, 100% fibra ótica. É a melhor do estado de São Paulo, hein? É conexão de respeito à fibra ótica da Desktop. Tudo isso a partir de só R$ 129,99 por mês. Tá barato demais. Conexão com qualidade, estabilidade e a confiança de quem está sempre ao seu lado. Corre para garantir o seu chip grátis na loja mais próxima ou acesse desktop.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Ah, se preferir, liga lá no 0800 100 0102. 0800 100 0102. Então tá esperando o quê? Bora ficar online com a Desktop. Desktop sempre ao seu lado. O ouvinte participa conosco, 971021493. Oi. Boa tarde, Boa equipe tarde. da Band Campinas. Pois não. Parabenizar a Ponte Preta com estádio majestoso, 77 anos de histórias e tradições, 1000 estádio construído pela própria torcida, as mãos da torcida, auxílio de engenheiros, pedreiros, todo mundo ajudando, campanha do tijolo, que descia a Barão de Jagara com um caminhão carregado de tijolo, para construir esse estádio que hoje é uma lenda. Parabéns, Ponte Preta. Valeu, muito obrigado, ouvinte participando conosco. Boa tarde, Boles. Se a Ponte vencer o Brusque domingo, fica com 50% do caminho para o acesso. Ele pergunta, mas é isso mesmo, viu, o Leandro de Rezende, meu xará. E ainda coloca que Léo Oliveira e Luiz Felipe titulares absolutos contra o Brusque. Ele pergunta, na sua opinião, o CH já passou pelo tema, mas é mais ou menos por aí, né, CH? Nesse quadrangular, onde você tem 6 jogos, 18 pontos em disputa, fazendo a lição de casa e somando 2 pontos fora de casa, o acesso está mais que garantido, não está não, CH? Ah, bem encaminhado, com toda certeza, né? E nem precisa de 12 pontos. Tá falando em 50%, se a Ponte chegar a 6 pontos... Ela avança mais do que 50% na projeção do objetivo. Então, é um passo extremamente importante. Por isso que a gente tem dito ao longo da semana da importância da torcida comparecer mesmo às 7 da noite, no domingo, no Majestoso, para prestigiar o time da Macaca. Eu quero também a opinião do Tigrão. O Tigrão vai opinar sobre a Macaca. Antes, um abraço pro Silvio Quitério, Silvio de Sumaré, aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você já deixou o like? Boles, tudo Band aí? Vamos deixar o Náutico aflito nos aflitos.
Vai Guarani, já informações do Bugre, uma entrevista inclusive com o Hélio dos Anjos. A Camila de Paula Amaro parabenizando a KS Tubos. Kleber é merecedor de todo esse sucesso. Aliás, vamos voltar a KS Tubos com o Tigrão. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, o fera da opinião na área para comentar a Macaca, que tem este importante compromisso no domingo às 19 horas no majestoso Tigrão. Aqui da KS Tubos. Sim. Veio, já tinha dado um verdinho aqui, mas ele deu um delay. Ô Bolis, voltamos aqui da KS Tubos em Paulínia. É o seguinte, por incrível que pareça, eu não quero ficar lembrando de coisa ruim aqui, que essa semana o Eberlin já falou, vocês só ficam falando do avião caindo, tem que falar do avião subindo. Não, vou falar do avião subindo. Eu acho que a Ponte tem grandes chances de encaminhar o seu acesso ganhando o jogo. Então isso é avião subindo. Agora, que a Ponte, ô Bolis, não se deite, e amigos da Bandeirantes, sobre os louros e glórias da vitória no derby. Passou, foi importante, a torcida ainda está comemorando, mas acabou, virou a página. E não nos esqueçamos que, sob a gestão do Alberto Valentim, os dois piores resultados que ele colheu foi aquela derrota vexatória para o Concórdia na Copa do Brasil, você se lembra, aquilo ali arrebentou inclusive com parte do ano financeiro da Ponte, que tinha no seu orçamento pelo menos chegar até a terceira fase, contava com aquele dinheiro, contava com aquela receita e lamentavelmente saiu na frente, perdeu um pênalti e depois tomou a virada do fortíssimo, entre aspas e ironicamente, Concórdia, com todo o respeito à linda cidade de Concórdia, ao belíssimo estado de Santa Catarina. Mas futebolisticamente falando, ninguém poderia imaginar isso. Tanto é que a Ponte fez o jogo na primeira fase só de ida como visitante, onde vai como visitante o time melhor ranqueado. E o Concórdia jogava pelo empate. Só que a Ponte, aliás, jogava com empate, teríamos pênalti, né? Antes é que o visitante com o empate se classificava. Mudou o regulamento. E a Ponte saiu na frente, sofreu o empate, sofreu a virada. E depois desse jogo, o pior resultado da gestão Alberto Valentim foi aquela derrota de 4-1 para esse Brusque, que volta aí. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Cada jogo tem uma história contada à sua maneira e de forma muito peculiar. Não há conexão nenhuma entre um jogo e outro. São dois momentos distintos das duas equipes. E não nos esqueçamos que com a vitória no derby, no cômputo geral de pontuação desde o início em 20 rodadas, 19 da fase de classificação e a primeira do quadrangular, a Ponte é líder, ultrapassou o Caxias, que só empatou na primeira rodada. Como a diferença era de 1 ponto, a Ponte fez 2 a mais, passou à frente. Então ela tem muita coisa a seu favor, tem algumas coisas contra essa questão salarial, a questão da ansiedade dos jogadores, mas eu achei que a Ponte, depois que chegou aí o Marcelo Fernandes, ela adquiriu um padrão de jogo e ela é mais agressiva, ela é mais realizadora ofensivamente do que o era com o Alberto Valentim, que era um treinador formado, né, tecnicamente falando, na Itália. Aprendeu a ser técnico lá, com sistemas de defesa muito eficientes, mas com muita dificuldade para atacar. O time hoje é mais versátil e eu entendo que, apesar dos riscos, o Brusque também sabe que se perder o jogo vai ficar já numa situação dificílima para subir. Então ele vem para jogar o jogo da vida, mas a Ponte também tem que encarar assim, como uma grande decisão, jogar com a autoridade de quem joga em casa e ganhando esse jogo aí, para mim, encaminha bastante o seu acesso. Meu queridíssimo Leandro Bolis. Boa, Tigrão, boa, Tigrão. Aliás, quem está no YouTube, tá rolando a promoção no YouTube, hein? Até às 7 da noite tem um combo aí de 4 ingressos pro Termas de São Pedro, mais um rádio portátil FM. Você tem que entrar no YouTube, preencher o formulário que está fixado nos comentários e ainda você pode participar pelo site radiobandeirantescampinas.com.br. Coloca o busão aí que vai levar o time da Ponte pro jogo. Olha o busão aí, ó, todo reestilizado, com um gorilão na parte final.
na parte de trás, com uma das frases do hino: és amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra, Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Este é o busão que vai levar a delegação da Ponte para o jogo deste domingo contra o Brusque. Olha, há mais de 65 anos a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas Seara. Ele é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Você já conhece o levíssimo Seara? Ainda não? Ele é feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto, mas é leve como peito de peru. Tem 38% menos sódio e 30% menos gordura. Você encontra produtos Seara, você já sabe, é no Iga Atacado, que é o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, na Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy Dunlop, na região do Satélite Íris. Você chega fácil de BRT do Terminal Campo Grande. Ah, se você for de carro, fique tranquilo, tem estacionamento coberto no local. Tem também Iga nos Amarais em Campinas, tem Iga em Santa Bárbara do Oeste, ali na divisa com a Americana, e na Mega Loja em Sorocaba. Seara no Iga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. Ô Pepe, você e Bebê, domingão não tem compromisso, né? Porque o nosso grande amigo Wagner Ferreira passa aqui pra gente a rodada da Copa Imprensa Iga da ASEC, que é a Associação dos Cronistas de Campinas. Neste domingo, quarta rodada, na Ponte Preta Paineiras, 9 da manhã, tem Diário Campineiro contra a Rádio Grigo e às 10 horas tem Rádio Central contra a EPTV. Então quer dizer que a Band fica no chapéu, né, Pepe? Estamos de folga esse final de semana, 2 vitórias muito importantes, vitórias de goleada. Neste próximo final de semana vamos descansar, Boris. Mas o primeiro colocado é Císio Produções. A Band ocupa a segunda colocação, a Rádio Central na terceira e a PTV na quarta colocação. Valeu, Wagner Ferreira. Tá registrada aqui a quarta rodada da Copa Imprensa Iga, Bebê. A Císio Produções, na verdade, é o time da Rede Família, né? E é por 1 gol de saldo de gols, viu, Bolis? Que eles estão na frente. A liderança. Aliás, você sabe qual que é o próximo jogo? Contra a Císio. Exatamente, semana que vem. Você já deu a deixa, né? É uma final antecipada, Bolis. É isso aí, valeu. O Bebê, Bebê já com o Guarani, agora é o PP com a Macaca. Algumas mensagens aqui, a gente nem colocou, a produção nem colocou esse assunto. Algumas mensagens, procede, o Gé é vendido, o Gé é isso, o Gé é aquilo. Alguns meios de comunicação hoje divulgaram que o Gé poderia estar saindo da Ponte, o que não é nenhuma novidade, né? Toda hora tem propostas, o próprio Berlim, quando participa conosco, o presidente da Ponte, fala sobre isso. Existe algo de concreto com o Gé recebeu uma nova proposta, me parece que a Ponte recusou. Existe ou não existe? O que tem de novidade em relação ao Gé? Então, é tudo muito recente ainda, né, Boris? Mas parece que houve sim uma proposta de um time da Turquia, do futebol europeu, pro Gé. Porém, Ponte Preta conseguiu fechar um acordo ali com o Gé, também com o time. Falou que não vai liberar agora, que vai utilizá-lo nesta reta final de Série C. E um acordo entre Ponte Preta e Gé, que assim que acabar o campeonato, a Ponte Preta tentará negociar ele aí com o futebol europeu. Mas ainda é tudo muito recente, né? Essas notícias surgiram agora no final da tarde, mas a gente vai apurando, vai conversando. No domingo eu trago mais informações aqui, antes da partida contra o Brusque, eu trago mais informações sobre essa situação do Gé, mas a princípio o Gé fica até o final da Série C, Boris. Tá bom. Tem o Renato Alves aqui, o Renatão... Tá pedindo pra gente mandar abraço pras irmãs caçulas e gêmeas dele, acredita, cara? É mesmo? É a Ana Clara e a Ana Paula. Só que elas têm um sobrenome, né? Mas a gente não vai falar aqui, ô Renatão. Você não vai cair nessa, não, né? Renatão, não cola mais. Mas tá bom, valeu. Tá registrado. Olha, vamos falar de coisa boa aqui, que é o Campeonato Paulista Sub-20. A Ponte está classificada, a Ponte venceu na quarta-feira o Capivariano por 1-0. E hoje,
outros times garantiram classificação. Só que a Ponte ainda não conhece o seu adversário porque tem que esperar a definição de todos os resultados da segunda fase do mata-mata. O Guarani, por exemplo, joga amanhã. O Guarani joga no Brinco de Ouro contra o Desportivo Brasil. O primeiro jogo foi 1-0. O Bugre joga amanhã às 11 horas da manhã. Hoje garantiram classificação. O Esporte Clube São Bernardo eliminou a Inter de Limeira. O Palmeiras que eliminou o Sertãozinho. O Red Bull Bragantino venceu 6-1 a Itapirense e também garantiu classificação, assim como o São Paulo que eliminou o Mauá. O Novo Horizontino, atual campeão paulista sub-20, foi eliminado pelo Botafogo de Ribeirão. Passa, portanto, o Botafogo. O Ituano classificado eliminou o São Caetano. O Ibrachina eliminou o Osasco Audax, assim como a Ferroviária que eliminou o Mirassol. O Santos, que venceu a Santista e também garantiu a classificação. E o Corinthians, que venceu o 15 de Piracicaba por 3-1 e também está classificado. Assim como o União São Suzano, que eliminou nos pênaltis o 15 de Jaú. Hoje não deu para os dois 15, hein? 6-5 nos pênaltis, União São Suzano classificado. Então ainda restam as partidas entre Guarani e Desportivo Brasil, Juventus e Grêmio Prudente, Santo André e Oeste. E depois da definição de todos os classificados, soma-se a pontuação da primeira fase com os resultados da segunda fase, para daí sim, na terceira fase, que é a última antes das quartas de final, a definição dos confrontos do Campeonato Paulista Sub-20 2025. São 18 horas e 32 minutos, vamos a um rápido intervalo e já voltamos aqui na Bandeirantes. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadascred.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Está precisando proteger o seu carro sem burocracias? Na Union Proteção Veicular temos a solução ideal para você. Com planos personalizados, atendimento 24 horas, sem perfil de condutor, indenização 100% da tabela FIPE e muito mais benefícios para deixar seu carro seguro e você tranquilo. Union Proteção Veicular. Ligue 19 99977 9029 e fique protegido hoje mesmo.
Se você é botequeiro de verdade, seu lugar é no Boteco do Fortão. Mesa cheia, comida de verdade e cerveja sempre trincando de gelada. Unidades São Quirino, Nova Campinas e em Paulínia. E o recém-inaugurado Botequim próximo ao Liceu e em breve no Mercadão de Campinas. Chama a galera, porque o Boteco do Fortão combina com mesa cheia de amigos, torresmo de rolo, porções generosas e cerveja gelada do jeito que você gosta. Siga também no Instagram, @Boteco do Fortão. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Leandro Bolis. Estamos de volta aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. É o Esporte em Debate desta sexta-feira. Comigo, Leandro Bolis, com o Batistão, o Tigrão, direto da KS Tubos, com Pedro Piscinato, com Breno Beretta, Carlos Henrique, o Bate Pesado e toda a nossa equipe técnica. Lembrando que você segue participando e interagindo conosco, participando também da promoção no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tem um combo de ingressos, hein? Ingressos para o Termas de São Pedro, mais um rádio portátil FM com a faixa estendida até às 19 horas. Entre 19 e 19h30, vamos divulgar o ganhador que tem que retirar o prêmio no dia 17. Segue rolando também o Fala Galera. A galera segue, claro, participando e interagindo conosco. Fala Galera de hoje. Para os bugrinos, você considera o Náutico favorito para a partida de amanhã contra o Guarani ou não existe favoritismo? E para os ponte-bretanos, nesta sexta-feira, o estádio Moisés Lucarelli completa 77 anos de história. Qual o seu momento mais marcante no majestoso? 971021493 e também através do YouTube da Rádio Bandeirantes. Já o Breno Beretta. Antes é o seguinte, você está precisando de peças para o seu carro? Então passa na Rocha Autopeças. Você encontra tudo em peças mecânicas para nacionais ou importados. Tem uma gama completa de peças originais e de reposição. É qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo à pronta entrega. 50 mil itens para você. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas pela região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp de cada uma. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos recém-completados, oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. 18h39, jogo difícil, complicado para o Guarani amanhã. 5 da tarde no Estádio dos Aflitos. O Náutico vive esse momento sensacional na competição. 12 jogos sem perder, 9 vitórias, 3 empates. E o Guarani vai ter que encarar ainda a pressão da galera. Mas do outro lado tem uma camisa forte, pesada, uma camisa campeã brasileira. Fala Breno Beretta, atualizando as últimas do Guarani. E até para completar o que você disse, Bolis, sabe a última vez que o Guarani ganhou lá nos Aflitos? Foi em 1989. Acredite se quiser. 1989, o Guarani venceu por 2-1 a equipe do Náutico. Já eu posso até trazer a ficha técnica desse jogo, mas foi a última vitória. E de lá para cá foram 6 jogos em Pernambuco. Desses 6 jogos, 4 vitórias do Náutico e mais 2 empates, ou seja, o Guarani tem esse tabu também para tentar quebrar no Estádio dos Aflitos. Logo de cara a gente vai ouvir
um trecho da entrevista do David Braz, que foi apresentado essa semana, pode pintar como novidade no time do Guarani, no lugar do Alan Santos, e ele fala sobre essa chegada no Bugre. Vamos ver. Paulo, assim, falei para vocês isso daí, que minha vida é direcionada por Deus, né? Então, quando recebi a primeira vez o contato de vocês no início do ano, eu fiquei já muito feliz por saber que uma equipe grande como o Guarani queria contar comigo. Naquele momento era muito incerto a minha vida, né? Eu tinha acabado de chegar no Mirassol, então minha família estava comigo, né? Meus filhos estavam na escola, então foi muito difícil assim tomar a decisão naquele momento, né? Tinha acabado de chegar no clube, mas estou feliz que agora a gente está junto e com esse objetivo aí juntos de colocar o Guarani na próxima série, se Deus quiser. David, bom dia. Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre esse seu papel de líder e sua experiência, até porque ficou claro no derby que o Guarani está precisando de alguém com papel de líder dentro de campo e isso não aconteceu diante da Ponte Preta, né? E com relação a... por que você jogou tão pouco no Mirassol, se há uma explicação, e se você tem condições hoje, por exemplo, de aguentar os 90 minutos a partir de sábado, se o Matheus quiser contar com você. Cara, estou aqui disposto e encarando bem esse desafio, né? Com a minha experiência, né? Procurar ajudar aquilo que eu vivi e estou vivendo dentro do futebol, porque não é porque eu sou experiente e eu já sei tudo. Eu tenho muito ainda que aprender, ainda mais com jovens. Eu aprendo muito com jovens, cada vez mais. Então, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vivi, eu procuro passar para eles e ao mesmo tempo é uma troca aí de experiência e para que a gente consiga juntos o objetivo maior, que é subir o Guarani. E no Mirassol, infelizmente, depois da saída do Eduardo Barroca, acabei perdendo minha oportunidade, né? Para quem não sabe, a minha ida para o Mirassol foi por conta dele, do Eduardo Barroca, e hoje é treinador do CRB. Então, depois da saída dele ali do Paulista, né, a gente fez uma boa campanha no Campeonato Paulista, classificando depois de muito tempo. O Mirassol não passava de fase no Campeonato Paulista e não conseguia a participação da Copa do Brasil. Nós juntos, né, conseguimos esse feito, né, depois de 3 anos que o Mirassol não consegue. E depois da saída dele, acabei perdendo as oportunidades, mas segui trabalhando com profissionalismo, onde sempre fiz, onde eu passei, né? E tenho certeza que foi feita a vontade de Deus, como eu falei, né? E hoje eu estou aqui muito feliz, motivado para ajudar o Guarani a subir. Vamos ver. Estou trabalhando para isso, né? Eu vinha trabalhando, né? Nunca deixei de trabalhar. A gente sabe que é muito difícil você ficar muito tempo sem jogar, mas vamos fazer o possível aí para estar apto e ajudar da melhor maneira possível. Para que eles consigam o objetivo. Ô David, não tem muito tempo para lamentar depois da derrota do derby, porque no próximo final de semana já tem um jogo muito complicado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é jogar nos aflitos, uma projeção do jogo contra o Náutico e também pensando de forma geral o quadrangular final, como é um campeonato de tiro curto, como você enxerga essas 5 rodadas aí que faltam para o Guarani, quem sabe conquistar o acesso. Muito difícil para todo mundo, é um grupo muito, muito equilibrado, muito forte, né? Equipes tradicionais do futebol brasileiro, então todo mundo tem chance aí de conseguir o acesso, né? E para a gente tem que se preparar cada vez mais, né? É um jogo difícil que vamos ter agora contra o Náutico, um treinador experiente que eu conheço muito bem, né? Jogadores também, tem jogadores lá que já atuei ao lado, Muriel, Vinícius, Bruno Mezenga, enfim. Mas a gente vai procurar trabalhar bastante nessa semana. Eu tenho certeza que podemos conseguir o objetivo, mas com muito trabalho e sabendo que vai ser difícil para a gente conseguir os 3 pontos. Ô David, você não tem que provar mais nada no futebol, porque você é jogador de time grande, né? Até falava isso durante a última semana. Obrigado. Quando você chegou, porque você jogou muito bem no Santos, você jogou bem no Flamengo, jogou bem no Fluminense, por aí vai. Mas ainda há uma desconfiança de algumas pessoas que falam, o David Braz está com 38 anos, chegou no Guarani, o que ele pode produzir? Como que você vê essa oportunidade de jogar no Guarani e esse momento também desses 5 jogos aí que o Guarani tem que vencer 3 e empatar 1 para subir, né?
Eu acho que essa questão de idade não é mais nenhuma novidade, que hoje o futebol dá totais condições para esses jogadores mais experientes, né? Você vê nas outras equipes aí, tem muitos jogadores, né? Vou citar alguns aqui, o Fábio no Fluminense, Thiago Silva, o Nenê no Juventude, enfim. Hoje os clubes estão dando totais condições, condicionamento para que a gente possa performar, né? E aqui no Guarani não é diferente, tem uma estrutura que dá para a gente trabalhar, então eu me sinto bem. O dia que eu achar que eu não me sinto bem, eu vou tomar essa decisão de parar, né? Eu gosto do clima de jogo, do vestiário, de treinar. Eu sou um cara que não consigo ficar parado, sempre, até mesmo nas férias, o pessoal fala, vai descansar, mas eu vou lá e estou treinando. Então, assim, é uma coisa que eu gosto, que me tirou da favela, que deu condições para minha família. Então, por isso que eu estou aqui ainda jogando e estou muito feliz de estar no Guarani. E eu vou fazer de tudo para que corresponder à confiança do clube, né? E ganhar a confiança de todos aí que tem essa dúvida por conta da idade. Bom, tá aí a palavra do David Braz, né? Jogador importante nesse elenco do Guarani. O time pode ter uma mudança na lateral direita, não só pode como deve, né? Até porque o Cicinho não deve jogar. E, é claro, o Lucas Justin, que vem atuando bem nesses jogos que ele atuou no lugar do Cicinho, ele deve ir para o jogo. O provável Guarani, para quem está nos ouvindo aqui na Rádio Bandeirantes, para encarar o Náutico amanhã, jogo importante, 5 da tarde, com o Estádio dos Aflitos praticamente lotado, de Dalberson no gol, o Lucas Justin na lateral direita, o Rafael na zaga. Aí a dúvida entre o David Braz ou o Alan Santos. O Alan Santos não estava 100% no derby. Ele que sentiu uma contratura durante a semana passada. Então, se ele não tiver 100% bem, ele não vai para o jogo contra a equipe do Náutico. Vai o David Braz, que também vem treinando em boa parte entre os titulares. David Braz ao lado do Rafael. Na esquerda, o Emerson. No meio-campo, Kelvin, Isaac e o Diego Torres. Lá na frente, a dúvida, vai o Cauã Jesus? Existe a possibilidade de entrar o Gemerson, ou mesmo existe a possibilidade de entrar também o Dentinho, Mirandinha e o Bruno Santos. Vale lembrar também, Boles, quem se recuperou e estava no banco no último jogo, Caio Melo. O Caio Melo vinha sendo titular no time do Guarani. Agora ele se recuperou, já ficou no banco de reservas contra a Ponte. Também não será surpresa se aparecer entre os titulares nesse jogo contra a equipe do Náutico, que é um jogador que vinha bem, se machucou e agora está à disposição do treinador, viu, Boles? É isso, valeu, Breno Beretta. Muitas dúvidas para o técnico Matheus Costa para o jogo importante de amanhã, pegando este Náutico que vive uma fase espetacular, mas é a história do futebol. Já eu quero a opinião também dos comentaristas, já uma entrevista com o Hélio dos Anjos é na sequência. Antes eu tenho um recado do Sicredi. Claro, você já ouviu falar do Sicredi, né? É uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa então a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar os seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bom, o Breno Beretta teve a oportunidade de falar com o Hélio dos Anjos, treinador do Náutico. Vamos acompanhar a entrevista.
Bom, nosso contato nesse momento é com o técnico Hélio dos Anjos, que fez história na Ponte Preta, que a gente já ouviu na primeira fase da Série C e a gente gosta muito de ouvir, até porque é um cara que entende muito de futebol, é um profissional de alta qualidade e é um ser humano de muita qualidade também, então é sempre gostoso ouvir o técnico Hélio dos Anjos. Ô Hélio, obrigado por atender a reportagem da Rádio Bandeirantes. Eu queria que você falasse sobre esse jogo de sábado, como que vem o Náutico para encarar o Guarani? Estádio dos Aflitos lotado, o que você pode falar sobre o time? Eu imagino que você não vai mudar muito, até porque só tem o zagueiro João que foi expulso, né? E eu imagino que o Náutico vai muito forte para encarar o Guarani. Mas de que maneira que o Náutico vai encarar o Guarani? Um abraço para você, prazer tê-lo conosco aqui na Bandeirantes. Boa tarde, amigo, tudo bem? Tudo tranquilo? Um abraço a todos aí. Olha, o Náutico vai enfrentar o Guarani com a maior responsabilidade do mundo. Eu acho que é um grupo de muito peso, né? O Guarani, para mim, tudo que aconteceu no clássico, nós não levamos nada em conta. Clássico é clássico, situação, na minha visão, de um jogo até certo ponto equilibrado. Eu acredito num Guarani bem postado, um Guarani bem trabalhado pelo Matheus, um Guarani que tem uma camisa pesadíssima, tá certo? Nós estamos jogando dentro de casa, nós não mudamos a nossa maneira de jogar fora e dentro de casa. A gente tem conseguido um equilíbrio muito bom nesse sentido, mas aqui ninguém está para brincadeira, não. Nós estamos aqui muito conscientes da dificuldade. Agora nós vamos fazer o nosso jogo, nós vamos tentar fazer a nossa imposição natural e buscar, sim, resultado. Agora, o Guarani tem o mesmo objetivo, tem muito trabalho, como eu frisei, e naturalmente teremos um grande jogo. Agora, como que é encarar um time que perdeu o clássico, que está muito pressionado e que vinha bem no final da primeira fase da Série C, como é o caso do Guarani, né? O Guarani está um pouco diferente com relação ao time que você enfrentou no Brinco de Ouro, e é claro que o Guarani deve jogar todas as fichas diante do Náutico, porque precisa dos pontos, né? Como é que você vê o Guarani para esse jogo de sábado? Olha, é decisão sim. É decisão para o Guarani, mas é decisão também para o Náutico. A responsabilidade das duas equipes, pelo peso da camisa, pela responsabilidade com seus torcedores, é muito grande. Eu espero um Guarani muito forte, muito forte. Não é porque ele está pressionado em relação ao clássico, ao resultado de clássico. Estou esperando um Guarani fortíssimo, sabe? Dando todas as dificuldades naturais para a gente. Nós sabemos que existe a empolgação do torcedor, existe a motivação, mas isso nós não podemos controlar. Nós podemos controlar, sim, tudo aquilo que está dentro do clube, tudo aquilo que está dentro do nosso trabalho. E nós respeitamos muito o Guarani, e eu sempre friso, a melhor maneira de você respeitar um grande adversário é você trabalhar muito e fazer de tudo para vencer. O time do Náutico é muito equilibrado, né? E para mim é um dos melhores, se não o melhor time dessa Série C desse ano. Mas é claro que vocês têm uma fase final inteira ainda para tentar conquistar o acesso. Agora, 7 gols tomados apenas, Hélio. Qual que é o segredo dessa defesa do Náutico? Eu sei que o time é muito equilibrado em todos os setores, mas qual que é o segredo da defesa do Náutico para chegar até aqui com 7 gols tomados apenas? Olha, realmente, esse equilíbrio ele é notório porque a gente não pode enganar ninguém com isso, né? Falar que nós não temos um equilíbrio de jogo, porque os números são maravilhosos, os números são de uma equipe equilibrada, porque a gente passou também a ter um número de gols razoável na competição, né? Mas essa questão de você tomar poucos gols, ela é muito importante. Sem a gente mexer no nosso modelo, na nossa estrutura, nós conseguimos esse equilíbrio e conseguimos melhorar em todos os sentidos.
Naturalmente, muito trabalho, muita dedicação dos jogadores, mas muita mesmo. O grupo conseguiu assimilar e, acima de tudo, consegue sempre ter uma motivação extra, né, para fazer resultado, para não tomar gols também. E a gente sabe que cada jogo é uma história, cada jogo é uma situação, mas nós estamos muito confiantes, mas, acima de tudo, com muita cautela em todos os sentidos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a chave do Náutico. Você tem o Guarani sábado, já falou do jogo contra o Guarani, mas você também tem a Ponte Preta, que está muito forte, que venceu o Guarani, e você tem o Brusque, que também deu trabalho nessa primeira partida. Eu queria que você analisasse esse grupo do Náutico na Série C do Brasileiro. Olha, quando saiu o nosso grupo, nós recebemos com muita responsabilidade, camisas pesadas, e um time como o Brusque com histórico bom nos últimos anos de acesso. Isso a gente tem que enaltecer. Nós tivemos na primeira rodada um jogo dificílimo, porque as circunstâncias de gramado, essas coisas atrapalham, mas você não esperava, né, aos 7 minutos do segundo tempo, o juiz tomar uma decisão daquela, orientado pelo VAR, por 2 componentes do VAR, não expulsar o jogador, e mesmo assim ele manteve a decisão dele. É um direito dele. Mas nós estranhamos muito aquela reação. Aí sim as coisas tornaram-se mais difíceis. Nós estávamos fazendo um jogo muito equilibrado, já tínhamos feito 1-0, nós estávamos bem postados. O Brusque é um time de muita força dentro do seu campo, porque trabalha com muita ligação direta, trabalha com um volume físico dentro do adversário muito grande. E a gente sabe que já passamos essa etapa, né, a primeira vez, que nós temos a última rodada com eles. Agora, as etapas do Guarani e da Ponte Preta, elas são desumanas, no bom sentido. São jogos dificílimos, só que nós temos uma coisa positiva, né? Nós teremos 2 gramados bons. Isso é bom para o futebol, como é bom para o Guarani jogando no seu campo, como é bom para o Náutico, a Ponte Preta jogando no seu campo, mas também ajuda o adversário a manter a sua característica e a sua essência de jogo, porque todo mundo quer o jogo jogado. A gente não quer um jogo somente disputado, né? Então, é um grupo dificílimo e, para mim, não tem nada que me chame a atenção de achar que a Ponte e o Náutico já esteja se colocando numa condição, né, de classificação final. Hélio, para fechar com você, eu queria que você falasse desse momento que vive a sintonia entre time e torcida. E a sua sintonia tá muito legal também, você nas redes sociais, postando conteúdo muito bacana, se aproximando do torcedor cada vez mais. E o torcedor de Recife, do Náutico especialmente, gosta muito de você. Como que você vê esse momento, essa relação que é como se fosse um casamento, né? E até agradecendo sua participação mais uma vez aqui na Rádio Bandeirantes. Olha, é a 5ª vez que eu trabalho no Náutico. Graças a Deus, sempre damos muitos resultados. Isso começou em 93 e estamos até hoje tendo uma relação de muita entrega, de muita identidade com o clube, de muita identidade com o torcedor. E você não trabalha num clube 5 vezes sem oferecer aquilo que o clube precisa, acessos, títulos, né? E mais do que nunca eu sempre tenho uma colaboração muito grande de todos, né? E a torcida do Náutico, sim, nós temos uma boa relação. Mas qualquer relação com a torcida ela é voltada para resultado. Eu sou muito consciente disso. Então a gente trabalha para buscar resultado, trabalha para oferecer ao clube aquilo que é de minha obrigação. Sou contratado para resolver os problemas. Sou contratado para buscar conquistas. E, naturalmente, a gente se esforça muito. E, não resta dúvida, uma relação como eu sempre tive com a torcida do Náutico, ela é muito legal. Mas essa relação, ela é com o Goiás, ela é com a torcida do Goiás, com a torcida do Paysandu, e também todo mundo sabe que ela é muito especial com a torcida da Ponte Preta, né? Por tudo que a gente procurou fazer na Ponte. Eu sei que
é um momento de decisão, é um momento que a empolgação do torcedor eu não tenho como controlar, não tem como a gente controlar a empolgação do torcedor, mas controlar o meu grupo, controlar o clube internamente, essa é uma obrigação minha e nós sabemos que o grupo dos jogadores estão muito preparados para esse momento. Um abraço a todos, muito obrigado pela participação. Tá aí, portanto, a entrevista do Breno Beretta, concedida, né, pelo técnico Hélio dos Anjos, treinador do Náutico, e que amanhã ele não tem a sorte, né, Bebê? Fechando o noticiário do Bugrão, pelo menos nesta participação, neste bloco. Já já o Breno Beretta finaliza as últimas do Guarani. Já já também a opinião dos comentaristas sobre o jogo importante de amanhã. Olha, sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre o apetite? Pois é, aquele cheiro gostoso de comida boa que dá água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves, peixes, tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. A Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados de hortifrutis de Campinas e região. Acesse aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. Ah, e não deixe de provar o nosso Chimichurri! 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 Vamos lá, CH comentando o Guarani, que amanhã tem esse jogo importante contra o Náutico. Antes, porém, 7-2. Obrigado a todos que estiveram participando da promoção no YouTube e também no site da Rádio Bandeirantes. Já já a divulgação do ganhador deste combo de 4 ingressos para o Termas de São Pedro, mais um rádio portátil FM com faixa estendida. Um abraço para o Ângelo, tá aqui sempre conosco participando, e também o Márcio. Vamos lá, CH, sua opinião sobre o Guarani, jogo importante amanhã. Eu gostaria muito de saber, e não há como saber, porque o Guarani não divulga, se o Alan Santos viajou. Gostaria muito de saber. Porque se ele viajou, ele não viajou para ficar no banco. Essa é a minha percepção antes do jogo, antes da bola rolar. Se ele viajou, estou colocando no condicional, ele não viajou para fazer tratamento lá no Pernambuco. Se o cara está machucado, ele fica aqui tratando, não adianta viajar. Então eu não vou falar sobre a quarta zaga, porque no primeiro jogo a gente tinha certeza que o Alan Santos estava fora, apareceu no jogo lá. Escolha do treinador. Todo mundo viu o que aconteceu. Então vamos ver para a partida contra o Náutico fora de casa o que ele escolhe, não é? Eu não mudaria muita coisa não, já tem por necessidade ter que mexer no Cicinho ali, o Justin dá conta. Não vai ser, não acredito que seja problema ali. No meu campo eu não tiraria o Isaac do time não. Eu acho, aliás, até que o jogo me prove ao contrário, eu tenho certeza que o Guarani não será apático como foi contra a Ponte. Vai ser um outro jogo. Você vai conseguir ganhar um outro capítulo. Mas que o Guarani vai ter atitude nesse jogo, eu tenho certeza absoluta. Espero que as coisas encaixem. E na frente, se o Cauã Jesus reunir condições, eu acho que ele começa o jogo. Eu andei analisando as escalações, depois as trocas do treinador Matheus Costa no segundo tempo ou no intervalo do jogo. Tudo caminha para isso, a não ser que ele venha com uma surpresa. Porque depois do jogo da Ponte, ele tem que ter mergulhado dentro do vestiário, no sentido figurado, para descobrir o que aconteceu com o Guarani. Porque apesar da competência da Ponte, no jogo 1-0 no Brinco de Ouro, o Guarani não joga só aquilo. O Guarani joga mais futebol. O Guarani tem capacidade de apresentar mais. Então é nisso que eu estou apostando, que o time reaja. E tem que reagir, porque se perder para o Náutico, fica numa situação delicadíssima. Passa mais pela atitude, pelo trabalho emocional, pela conversa do treinador, evidentemente, a estratégia, a execução, tudo isso é muito importante. Mas ele tem que ter entendido o que aconteceu com o time dele contra a Ponte.
Isso, para mim, Leandro Boles, é o mais importante. Quero saber também do Tigrão, o comentarista da Palavra Fácil. Muitas dúvidas no time do Guarani. Ele tem algumas opções, mas dúvidas. O que você faria se fosse o treinador Matheus Costa para o jogo de amanhã, hein, Tigrão? Bom, Boles, seguinte. Tô indo aqui para a gente colocar também a imagem, mas eu estava mais próximo do nosso retorno aqui, para que eu pudesse ouvir o que você estava perguntando. Tem dúvidas? E eu acredito, sinceramente, um abraço a todos que estão com a gente no YouTube também. Eu acredito, assim, de uma maneira muito convicta, que há a possibilidade, sim, de uma mudança no esquema tático. O David Braz está falando a todo momento que está na ponta dos cascos. O cara veio aí para 6 jogos no primeiro momento. Vai ficar no banco? Ah, mas vai tirar o Alan Santos? Como é que vai ser? Então vai tirar o Rafael, que para mim não foi bem no derby, mas ninguém foi bem no derby. Só que o Rafael, dos que estão aí, para mim é o melhor zagueiro do Guarani. Então pode ser, até um ouvinte ontem nos abordava a respeito disso, e é uma tese inteligente, que talvez ele coloque um a mais no meio, né? Não sei. Talvez ele sacrifique um atacante, pode ser, não estou tirando ninguém do time não. Mas eu estou dizendo pelas características do jogo, talvez não comece com o Cauã Jesus e venha com 3 zagueiros. Rafael, com o David Braz e com o Alan Santos. Aí libera os laterais e faz um 3-5-2 bem temperadinho, soltando o Lucas Justen pela direita e o Emerson Barbosa pela esquerda. E metendo velocidade em cima do Mirandinha e também do Bruno Santos, do Brunão. É uma alternativa, ou ele pode simplesmente não mexer. Sai Cicinho, que não vai ter condição de jogo com certeza, por contusão. Entra o Lucas Justen e o restante igual àquele time que iniciou o derby. Só que como o time foi muito mal e como vai ser uma pressão muito grande em cima do Guarani por parte do Náutico, que vai, no apito inicial, ele vai partir para dentro, talvez seja melhor o Guarani ter uma muralha um pouco mais consistente, um pouco mais compacta, mas sem abrir mão de jogar. Porque o fato de você ter 3 zagueiros não implica dizer que você vai abdicar de jogar, ou que vai apenas jogar reativamente. Não. Você está reforçando a sua retaguarda, mas em compensação está dando um pouco mais de liberdade para 2 laterais que apoiam muito. Tanto o Justen, que é um garoto fogoso, veloz, que sai pela direita, como o Emerson Barbosa pela esquerda. Essa é uma alternativa. De repente não é um zagueiro a mais, é um meia a mais. Então, realmente, o Guarani já treinou, terminou a preparação hoje lá em Recife, no CT do Retrô, e a gente fica aí, com essa expectativa até amanhã às 16 horas, para que possamos saber exatamente qual vai ser a configuração tática, a plataforma tática e também a formação nominal. Quais os jogadores que o treinador Matheus Costa vai utilizar. Então fica assim, ó, em aberto. Para mim, 2 possibilidades. A primeira, mantém o time, menos o Cicinho, com a mesma plataforma. Ou mantém o time sem o Cicinho, com um zagueiro a mais ou com um meio-campista a mais e um atacante a menos. São as expectativas que eu tenho para a escalação do Guarani num jogo dificílimo, complicadíssimo para o Guarani amanhã, 17 horas, com grande transmissão na Rádio Bandeirantes, com o seu comando, com grande transmissão. É você amanhã à tarde, não é, Boris? Estarei no domingo. Amanhã é Roger Williams. É Rojão. Isso, Rojão. Roger Williams. Vai rasgar a lata amanhã. E o Bolis, então, no domingo à noite, no Majestoso, para Ponte Brusque. E a Band, na tela da Band, também na TV Bandeirantes, para todo o Brasil. E também no Band Play, mais uma transmissão histórica para a TV de Campinas, para a TV do interior do Brasil, gerado a partir de Campinas, todo o trabalho, numa transmissão que esperamos, se Deus quiser,
tenha uma grande repercussão e possa, quem sabe, documentar e retratar aí um bom resultado para o Guarani num jogo já decisivo, num jogo já com caráter de final nesse quadrangular curto e traiçoeiro do Campeonato Brasileiro da Série C. Meu queridíssimo Leandro Piracicaba Boles. Valeu, Tigrão. Direto da KS Tubos em Paulínia, hoje completando 8 anos. Breno Beretta, para finalizar o Bugrão antes do intervalo comercial, às 7h11, as últimas do Guarani. Para o jogão importante de amanhã, o Guarani precisa somar pontos. Eu coloco no plural, pontos. Mas se vier um pontinho, não é ruim não, viu, bebê? Exatamente, Boles, até porque, né, o Guarani, como você disse, precisa somar pontos e tem mais 5 jogos em disputa nessa Série C do Brasileiro, né? Já perdeu o primeiro jogo, agora precisa somar pontos nesse segundo jogo. O Náutico divulgou uma parcial de ingressos vendidos há um dia, de 14.121 ingressos. Foi a última parcial que o Náutico divulgou. Mas a expectativa é de casa cheia amanhã no Estádio dos Aflitos. Já, né, o Edu Pinheiro vem com aquela escalação que o Guarani venceu o jogo, a ficha técnica de 1989, que foi a última vitória do Guarani lá nos Aflitos. E o Guarani que está concentrado no CT do Retrô. CT do Retrô que tem uma infraestrutura muito grande, tanto para treinamento quanto de alojamento. Você sabia disso, Boles? Sim, tem uma grande estrutura, fica na Grande Recife. Fica em Camaragibe, que é um pouquinho depois de Recife, né? Antes de São Lourenço da Mata. Em São Lourenço da Mata fica a Arena Pernambuco, em Camaragibe, ao lado de Recife, fica o CT do Retrô. E o Guarani vai ficar concentrado lá até momentos antes do jogo. Vou passar o provável Guarani de novo, aqui na audiência rotativa da Rádio Bandeirantes, de Dalberson, Lucas Justin, Rafael. E daí a dúvida entre David Braz ou Alan Santos e o Emerson na esquerda. O meio-campo de Kelvin, Isaac e Diego Torres. Aí a possibilidade de Cauã Jesus ou mesmo Gemerson ou mesmo Dentinho. Também tem o Caio Melo como opção. O Mirandinha e o Bruno Santos para o jogo de amanhã às 5 da tarde. Transmissão aqui da Rádio Bandeirantes e transmissão também na tela da Band, Boles. Valeu, agora são 19h13 em Campinas. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 7 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. É do Pinheiro. Ficha técnica na Rádio Bandeirantes, aqui lembrando a última vez que o Guarani ganhou nos aflitos do Náutico, 1989, era Campeonato Brasileiro. O Bizu fez 1-0 pro Náutico, final do primeiro tempo. Aí o Marcos Roberto, a 9 do segundo, empatou para o Guarani. E aos 31, o Tato fez o gol da vitória do Bugre. O Tato, que tinha sido campeão paulista pela Inter de Limeira em 86. Olha o Guarani de Sérgio Neri, Betão, Vitor Hugo, Pereira e Alberes, Ayrton, Charles e Cristóvão, depois Vander, Tato, Marcos Roberto e Pita, ele mesmo, Pita, e São Paulo, Santos, aqui final de carreira, mas grande meia. O técnico Dimas Monteiro de forma interina, o Dimas que foi uma lenda no Guarani, ex-goleiro do Bugre na década de 60. E por que era interino? Porque no jogo anterior, o Marinho Pérez, que era o técnico do Guarani, aquele zagueirão da Portuguesa, Marinho Pérez que já faleceu, Marinho Pérez que foi o zagueiro titular da seleção brasileira na Copa de 74 na Alemanha. Então ele foi demitido, Dimas Monteiro interino, e no jogo depois, esse aqui, o Guarani foi jogar no Maracanã com o Flamengo. Foi quando o Cilinho estreou no Guarani. A grande sacada de Petuzini contratando o Cilinho como técnico do Bugre. Olha o Náutico nesse dia aqui. Mauri, Levi, Lúcio Surubim, Romildo e Júnior, Miller, depois Augusto, Haroldo e Erasmo, depois Léo, Newton, Bizu e Nivaldo, técnico Charles Muniz. Lembrando que aqui, Brasília de 89, o Guarani infelizmente foi rebaixado. Então, há 36 anos no fundo do baú, a última vez que o Guarani ganhou do Náutico nos aflitos, 24 de setembro de 89, Náutico 1, Guarani de virada 2. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Leandro Boles. Estamos de volta, parte final do Esporte em Debate desta sexta-feira. Já já o destaque final do Batistão, direto da KS Tubos. Já já também, aliás, vai ser agora, a opinião dos comentaristas sobre um tema que não tem nenhuma relação com o futebol de Campinas, mas é destaque nesta sexta-feira. Aliás, o Edu trouxe a ficha técnica da última vitória do Guarani jogando no Aflitos, no Estádio dos Aflitos, e citou o Tato, né? O Tato reside na cidade de Piracicaba, T-A-T-O, o Tato. Bom, é o seguinte, CH, eu começo com você. Temas que você vai escolher para comentar que não tem nenhuma relação com o futebol de Campinas. O tema número 1, esta acusação é de 3 dos jogadores do Londrina que denunciaram uma tentativa de manipulação de resultados na partida diante do Maringá. O GAECO está realizando uma operação, realizou hoje inclusive. O Vasco, que acabou eliminando o Botafogo, mais uma competição que o Botafogo está eliminado. E o Tassiano, que custou 32 milhões de reais ao Santos, mas está em baixa no Peixe. Qual tema você escolhe para comentar? Carlos Henrique, o Bate Pesado. Eu quero falar desses 3 jogadores do Londrina aí, que estão denunciando uma tentativa de manipulação de resultados. Isso é muito grave. E não é porque é a série que Ponte e Guarani e Ponte estão. Isso tem que ser apurado, o GAECO está em cima. Eu espero que isso rapidamente tenha esclarecimentos, mas é mais uma página triste no nosso futebol brasileiro. Tomara que seja apenas indícios. Agora, se for comprovado, eu só posso lamentar, Boris. Breno Beretta também participa conosco. Escolhe agora um tema para comentar. Qual tema você escolhe, hein, Band Beretta?
Olha, Bolis, eu quero falar sobre essa situação do Tassiano, né? 32 milhões de reais o Santos pagou no jogador. Eu não acho ele um jogador ruim, mas um investimento tão alto assim para ver como o Santos está, né? Totalmente mal administrado, um clube quebrado nesse momento. Pagar essa quantia num jogador e o jogador não está sendo utilizado, inclusive, isso daí é só o reflexo e um dos exemplos da péssima administração. Aliás, esse jogador eu conheço bem porque ele passou pelo Boa Esporte. Quando eu saí aqui da Bandeirantes em 2013, fui cobrir o Boa Esporte lá no sul de Minas Gerais. Ele é uma das centenas de jogadores que passaram por lá. Saiu do Boa Esporte em 2015, 2016, por aí, viu, Bolis? Ler um tema para comentar. Antes eu tenho um recado para você do Ponto 10, fim de semana chegando e é dia de churrasco, hein? No Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, todos os sábados e domingos, você saboreia um churrasco incrível no almoço self-service premium. São deliciosas carnes nobres, grelhadas, cortes suculentos, temperados com carinho e acabamentos diferenciados. Especialidade das carnes Estância 92. A partir das 11 da manhã até as 15 horas, com self-service requintado para atender todos os paladares. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Um ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço baixo. E tem ainda estacionamento para sua tranquilidade. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, há mais de 20 anos, serve com excelência e sabor. E fica na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, em Campinas. Rádio Bandeirantes. E aí, Tigrão, qual tema você escolhe para comentar? O Tigrão que fala direto da KS Tubos. Fala, Tiger. Ô, Bolis, eu queria falar dessa rotina de 2025 do Botafogo, né? Ganhou tudo ano passado, imagina o que é que significa uma equipe que não ganhava o brasileiro há tanto tempo ser campeão brasileiro. E depois ganhar também a Libertadores de forma inédita. Quer dizer, um campeonato que era o sonho de consumo da torcida do Botafogo. E aí desmontou o time. Então, eu falei um pouquinho de passagem ontem sobre isso, de que, para quem considera a SAF a solução para todos os males, tá aí esse exemplo do Botafogo. Montou um timaço, acima, inclusive, dos padrões financeiros do futebol brasileiro. E, é claro, uma máquina de jogar bola deu show ano passado. Nesse ano já foi eliminado ontem pelo Vasco na Copa do Brasil, mas é a 6ª competição que disputou em 2025. Quer dizer, fica aí agora somente uma perspectiva, já que já caiu fora também na Libertadores, do Campeonato Brasileiro, mas já rodou. A distância do Botafogo para o líder Flamengo é de 12 pontos. Não vai chegar. Então, para quem considera sempre a SAF, né, aquele oásis, tá aí um exemplo. Deu certo, mas o John Textor não é fã do Garrincha, nem sabe quem foi o Jairzinho, nem tampouco o Quarentinha, e nem muito menos a enciclopédia do futebol Newton Santos, todos grandes ídolos do Botafogo. Não, o que ele visa é lucro, retorno financeiro, e é o que toda a SAF visa. SAF não vem para ser campeã, para deixar torcedor contente. O título é consequência, mas o que ela visa mesmo é revelar e vender caro, ou comprar barato e vender caro através de campanhas com boa visibilidade. Então é um ponto de reflexão para todo mundo que fica aí sonhando com o SAF. No ano passado, o Botafogo era o Dream Team e nesse ano o Botafogo é o fiasco da vez, com Textor, SAF e tudo. Bolis. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente,
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Está precisando proteger o seu carro sem burocracias? Na Union Proteção Veicular temos a solução ideal para você. Com planos personalizados, atendimento 24 horas, sem perfil de condutor, indenização 100% da tabela FIPE e muito mais benefícios para deixar seu carro seguro e você tranquilo. Union Proteção Veicular. Ligue 19 99977 9029 e fique protegido hoje mesmo. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Leandro Bolles. Responde na lata. E hoje o Na Lata é levado à quinta potência. A ganhadora foi uma ganhadora aqui do combo de ingressos e um rádio portátil, Maria Elisângela Ferreira da Silva. Maria Elisângela Ferreira da Silva ganha, portanto, o combo de ingressos. A nossa produção vai entrar em contato com você. Deixa eu me despedir do Batistão, direto da KS Tubos. O Batistão tá na área para se despedir do ouvinte da Rádio Bandeirantes. Fala, Batistão, valeu demais. Amanhã na tela da Band tem Guarani Náutico com a sua narração. É isso aí, Boles. Amanhã 5 da tarde na tela da Band, Náutico e Guarani. E aqui nós estivemos ao lado de muitos amigos, né? Tivemos a oportunidade de acompanhar aqui a festa. Até agora a festa vai continuar, de 8 anos da KS Tubos, grande parceiro comercial da Rádio Bandeirantes. Valeu, gente, grande abraço, muito obrigado, valeu, Bolis. Valeu, Batista, com os trabalhos técnicos do Gilberto Schuff na externa. Pepe, valeu, Pepe, um grande abraço, até domingo, né? Vamos estar juntos. Boles, até domingo estaremos lá para Ponte Preta e Brusque. Vamos então com o Na Lata. Vamos lá, CH, eu começo com você. Na sua opinião, qual a melhor dupla do futebol brasileiro nesse momento? Arrascaeta e Pedro do Flamengo ou Matheus Pereira e Caio Jorge do Cruzeiro? Pedro e Arrascaeta do Flamengo. E para você, Breno Beretta? Vou com o CH, Pedro e Arrascaeta do Flamengo. E para você, Tigrão? Na Lata, Pedro e Arrascaeta. Ainda contigo, Tigrão, qual o único time brasileiro que ainda briga por 3 títulos nesta temporada? Corinthians. E você, Bebê? Corinthians também. E você, CH? Fluminense. É isso, Fluminense briga pelos 3 títulos. Então é isso. CH, um grande abraço. Deixa eu primeiro me despedir do Tigrão. Tigrão, um abraço pra você, Tigrão. Mas o Corinthians ganhou o Paulista
pode Não, ganhar a Copa do né? Brasil. Ele briga. Não, mas briga. Não tá fora ainda de ser campeão. Então tá errada a resposta. Tá errada. As duas estão certas. Eu não deixo barato. Eu pesquiso. Eu vou dormir pensando e acordo pensando. Boa noite. Valeu, até amanhã, Tigrão. se Deus quiser. Um abraço. Tigrão acredita no Corinthians campeão brasileiro. CH, um abraço, CH. Valeu, bebê. Um abraço pra vocês. Valeu, um abraço. E é isso aí. Estamos Um encerrando o Esporte em Debate. Até a próxima. Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel,